motivadores, tudo bem com vocês? Vocês me acompanharam, vocês viram que foi uma semana diferente. A gente trouxe uma convidada que ela está no Vale do Aço, ela é do Vale do Aço, mas hoje ela mora na capital. E eu tô muito feliz porque acompanho o conteúdo dela há muito tempo e hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar a Alzira Vasconcelos. Seja bem-vinda, Alzira. Muito obrigada, tô muito honrada, amo estar nessa cidade, nessa região, então muito honrada mesmo com o convite, viu? Lindo o trabalho que vocês estão fazendo aí, tenho certeza que é o início de uma semente que vai bombar pelos 4 cantos. Amém. Então tô muito feliz de estar aqui. Amém. Antes da gente começar, eu quero agradecer o nosso patrocinador. Hoje a Tríade está andando com a gente, a Colabore hoje conta com a parceria da Tríade e eu quero até mesmo convidar você que é do Vale do Aço a conhecer o trabalho deles. Hoje eles têm eles foram considerados a segunda melhor internet do Brasil. Uau. Então a gente tem uma potência, uma empresa potência aqui na nossa região. E eu queria que vocês continuassem aqui com a gente e prestigiassem também a Tríade. Queria agradecer também Espaço 31, que também faz parte hoje do nosso patrocínio. Estou aqui com o meu look e hoje estou com uma pessoa da moda, né? Então tem tudo a ver a gente falar aqui. Queria agradecer aqui a Amanda, a Brenda. Obrigada por estarem aqui com a gente. E vamos começar. Vamos lá, Alzira. Antes da gente começar, assim, quem te acompanha tem visto a sua evolução, tem visto o seu crescimento e o quanto você se empenha na vida profissional. Mas eu queria que você contasse a sua trajetória. Tá. Então, assim, aqui, como que era a sua vida aqui, né? O seu coração é Vale do Aço, né? Mas eu queria que você contasse dessas suas raízes. Sim. De onde você veio, por que Belo Horizonte. Eu queria que você contasse para as pessoas quem é a Alzira. Maravilha. Antes de tudo, gente, o look dela tá maravilhoso, viu? Ai, como eu sou do meio, eu não posso deixar de fazer o publi junto aqui, ó. Tá lindíssima. Obrigada. Eu sou nascida aqui no Vale do Aço, nasci aqui em Ipatinga, no Mascunha, e passei a minha vida toda aqui. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo morou aqui a vida toda. E eu, desde muito criança, eu sempre falei sobre estudar moda. Eu não tenho ninguém na família, nem da moda, nem do comércio, então realmente não sei explicar pra vocês de onde surgiu isso. É mesmo? Eu sou muito temente a Deus e eu falo que foi Deus que colocou isso no meu coração. Porque eu, com 4 anos, quem é aqui do Vale do Aço, o legal dessa entrevista vai ser isso, porque as pessoas vão saber de onde eu tô falando, né? A Parré, que é a dona da Biba, é uma loja infantil que tem aqui no Vale do Aço a vida toda, e ela conta que eu era pequena, que eu tinha 4 anos, que eu sentava na calçada da porta da loja dela e ficava apaixonada pelos manequins. E que aí, às vezes, ela falava com a minha mãe alguma coisa e eu respondia pra minha mãe. Não, mas eu não quero a roupa. Eu achava lindo os manequins. Tinha desfiles aqui, antigamente, que em Ipatinga tinha um boliche. Aí as minhas amigas desfilavam para as lojas de criança. Tinham várias lojas aqui que faziam desfiles grandes, faziam no boliche. Eu gostava de ir para assistir, eu era fascinada. E eu não sei de onde realmente, assim. Ontem eu encontrei aqui na 28 de abril uma professora minha que me deu aula a vida toda no colégio. E ela falou exatamente isso. Ela falou: Alzira, você era pequena, você já fazia revista de moda. Tinha aqueles trabalhos assim, criação livre. Você pode criar uma maquete, não sei o quê. Eu criava revistas de moda. Então eu já amava isso, realmente. Por que Belo Horizonte, tá? E eu acho um ponto, assim, se vocês me permitem entrar um pouco nisso... Hoje, quando as pessoas olham pra mim, elas pensam que eu fui uma aluna exemplar a vida toda, que eu fui extremamente estudiosa. Não, eu era uma criança, uma adolescente normal. Eu sempre tive um talento ali, uma aptidão pra arte, o que automaticamente faz você ser um pouco mais viajada na maionese, ter um pouco mais de dificuldade pra concentrar, mas eu era uma pessoa normal. Na adolescência, então, longe de ser uma aluna exemplar. Então, por que eu gosto de falar isso, Tamara? Porque as pessoas, elas pensam que você nasceu pronta. E não foi. Todo o processo é uma construção, realmente. E eu me construí a profissional que eu sou. Eu era uma aluna ali normal, adolescente, meio que enrolava também, de vez em quando, e eu já tinha muito claro na cabeça que eu ia fazer faculdade de moda. Então eu tinha ali as matérias que eram matérias voltadas para humanas, a parte toda de história, toda eu sabia que eu precisava me dedicar muito, eu era excelente aluna. Por que Belo Horizonte? A gente não tinha, na minha época, na minha geração, existia um preconceito muito grande com a faculdade de moda, né, com o curso superior de moda. Então eu escutava... E você é do interior, né? E eu no interior, que as pessoas imaginavam mais coisas ainda. Pode falar as coisas abertamente aqui? Pode, fica à vontade. Não tem censura aqui, não? Não, tem não. As pessoas falavam, moda é curso de maconheiro. Moda é curso de quem vai passar fome. E eu vejo que esses discursos, eles foram fundamentais no meu impulsionamento profissional também. Legal. Todo dia quando eu era funcionária eu lembrava disso. Eu falava, você é a melhor funcionária porque lá atrás duvidaram de mim.
Duvidaram, me jogaram num cesto de profissionais que escolheram não ser bons. Essas pessoas que duvidaram, tem também familiares, amigos? Não. Eram mais... Isso é uma coisa que é um diferencial que hoje, como gestora, e eu trabalho dentro de grandes empresas, eu percebo que falta esse apoio familiar. Isso eu não posso falar. Tanto meu pai quanto minha mãe, meus irmãos, todo mundo sempre apoiou realmente. E o meu pai falava quando eu era adolescente, Alzira, um bom profissional, ele nunca falta emprego, nunca falta trabalho. Então esquece essa história de, eu vou cursar alguma coisa para dar dinheiro e vou cursar moda pela minha satisfação pessoal. Que bom que você teve esse conselho, né? Mas eu ouvia isso de professores, eu ouvia isso de pais, de amigos. Então na adolescência, principalmente, os pais dos amigos falavam tipo assim, não, essa menina, isso aí não vai dar em nada não, porque isso aí vai fazer faculdade de moda. Né? Então existia isso. E isso, quando eu entrei pro comércio, como funcionária, eu senti a mesma coisa na pele. Você começou a trabalhar em Belo Horizonte ou aqui ainda no Vale do Aço? Em Belo Horizonte. Você foi para estudar, então? Fui para estudar. Por que Belo Horizonte? Porque eu tinha duas opções para escolher, que isso foi uma regra dos meus pais. Vai fazer faculdade de moda, vai estudar onde for referência realmente. Então a gente tinha o curso da FUMEC, que é muito renomado e conceituado no Brasil, e tinha Santa Marcelina e algumas outras instituições em São Paulo. E aí eu mudei para Belo Horizonte. Fiz vestibular, passei, mudei para Belo Horizonte para estudar. Logo no meu primeiro momento ali em Belo Horizonte, eu já tive a visão de que eu preciso entrar para o mercado. Eu preciso ter convivência profissional ali, porque eu não tinha... quando eu entrei na faculdade, era um outro cenário. Eram filhos de empresários da moda, filhos de estilistas. E aí eu falei, deu ruim para mim. Tudo que todo mundo falou é o que vai acontecer agora. Eu vou passar fome mesmo. Então eu fui já tendo essa percepção de que a experiência profissional, ela ia agregar ao meu conhecimento técnico ali da faculdade. Sim. Mas aí antes de você começar a trabalhar, por exemplo, naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook. Não tinha nada. Quem eram suas referências? Você falava assim, eu quero seguir... Eu lia muito já sobre moda, tá? Eu já tinha, e é engraçado, porque as minhas referências na moda são pessoas que também construíram um legado completamente diferente do mercado tradicional. Então, eu era muito alucinada pelos livros da Constanza Pascolato, eu sempre li desde muito nova, tipo assim, eu tinha 12, 13 anos, eu já lia Constanza Pascolato, eu era alucinada pela trajetória do Ronaldo Frag, por todo o trabalho que ele fazia na moda mineira, eu era apaixonada pelo trabalho do Dudu Bertolini, então eu já tinha essa coisa assim, eu tinha referências na moda e essas pessoas todas têm uma coisa em comum. Elas quebraram paradigmas completos. Então, eu tô falando de 3 profissionais que criaram histórias na moda com a identidade do Brasil, com a identidade do consumidor brasileiro e com a personalidade e autenticidade deles. Então, hoje, com a minha visão, né, empresarial, eu vejo que eu já tinha essa referência lá atrás. De pessoas que não seguiram ali uma manada, né? Eu sou da geração da moda que a gente ainda olhava muito pra moda no exterior. Sim. Então, as minhas referências, elas não eram internacionais. Elas eram referências nacionais. Eu já li, eu já estudava. Eu lembro, a primeira exposição de moda que eu fui na vida foi aqui no Vale do Aço. Que legal. Que foi mais ou menos, eu tinha uns 11 anos de idade, teve a exposição do Vale do Jequitinhonha no Use Cultura, existe ainda Use Cultura aqui? Sim. E aí foi ali. Era uma exposição maravilhosa do Ronaldo Fraga, minha mãe me levou. Então, assim, eu já tinha isso, eu já gostava muito da moda. Os meus primeiros anos em Belo Horizonte, eles foram caóticos, eu odiava. Eu amava o Vale do Aço, gente. Eu amava aqui, eu amo aqui. Só de falar me dá vontade de chorar. Porque eu amo aqui, eu amo as pessoas aqui, eu amo tudo que eu construí aqui, as relações, os laços, raízes, né? As minhas raízes. Aqui é o meu lugar que eu reabasteço realmente emocionalmente, sabe? Então foi muito difícil pra mim ir pra uma cidade grande e aonde, né, ninguém me conhecia. Tudo você tem que começar na unha mesmo ali. É no cara crachá, se apresentando, cartãozinho de visita pra todo mundo. E você é super diferente. Na faculdade, então, você já falou, vou trabalhar. Sim, E na como faculdade. Que foi essa experiência como que eu entrei? Do primeiro emprego? Então, na verdade, assim, que é o que eu falo sempre. As oportunidades, Tamara, elas estão na nossa frente o tempo todo. A gente tem que estar aberto a elas e estar atento. Eu era atenta à movimentação na universidade. E a universidade tinha o DCE, tinha o DA. E, gente, só para contextualizar, eu era a pessoa, a única da minha sala, que tinha 70 alunos, eu era a única que era a primeira faculdade, todo mundo, é um cenário muito normal na moda. As pessoas fazem um curso superior primeiro, que é o que meu pai falou. E depois elas se decepcionam ou não conseguem ir adiante e elas cursam moda. Então eu era a primeira. Eu era assim, um meme da sala. Eu era mais nova, eu era a primeira faculdade, eu era do interior, então eu era tipo assim, a jeca. Só que as pessoas da minha faculdade, elas me adoravam, sei lá, pelo meu jeito também, que eu acho que a espontaneidade sempre foi uma coisa muito natural de mim. Então eu também não fazia um personagem.
Eu ia com minhas roupas tudo fashionista pra faculdade, minhas amigas da faculdade eram tudo chiquérrimas, porque eram aquelas patricinhas que realmente cursavam moda. Então elas tinham bolsa de grife, eu com as minhas mochilas jeans, cheia de bota, não sei o quê. E aí, dentro da faculdade, existia essa movimentação de DCE, de DA, e eu me candidatei. Eu falei, olha, eu queria trabalhar aqui com as coisas da faculdade. E aí o pessoal da faculdade falou, Alzira, você é muito, assim, espontânea, você conversa, você é ótima pra ser a gestora de relações pessoais, assim, tipo relações públicas. Eu era uma RP do DA da moda, dentro da faculdade. Então eu me candidatei e entrei pra isso. Não recebia nada pra fazer isso, mas tinha os relacionamentos. Hoje eu sei que isso se chama networking, mas naquela época, gente, vou falar a verdade com vocês, eu só queria sobreviver. Eu olhava pra aquilo tudo e falava assim, essa é a porta e pronto, eu preciso conhecer as pessoas. Infelizmente, não reconhece isso. Então, a pessoa quer o emprego, não vou ser remunerado, então não quero. Ó, se vocês querem ouvir uma história de uma pessoa que foi remunerada desde quando começou a carreira, eu já posso ir embora, porque eu trabalhei muito tempo de graça nessa vida. E aí entrei pro DA. O DA me aproximou do relacionamento com as pessoas da faculdade, da própria academia ali, então, diretores da universidade, os coordenadores de curso. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Semana de Moda Mineira. No Minas Trend Preview, na época, tinha um processo seletivo. Gente, eu não sabia o que era nada de nada, assim. É muito impressionante, eu não sabia nada. E aí, a coordenadora falou, Alzira, tem uma vaga e tudo, você é muito empenhada com essa coisa de trabalhar. E aí, nessa época, o DA, por exemplo, fazia calorada. Eu entregava caneca, eu servia cerveja, eu tava ali na movimentação. Eu sabia que... Porque eu sempre tive o pensamento seguinte, você vai plantar trabalho, você vai colher sucesso lá na frente. Não tem como você trabalhar e isso não te levar a lugar nenhum, se você estiver focado. Então eu focava no trabalho. Vou fazer isso aqui vai me dar conexões, mas eu não tinha essa coisa assim, de repente alguém vai me descobrir aqui. Eu via os meus colegas falando, a gente tá aqui trabalhando no DA porque alguém vai descobrir. Não, gente, ninguém vai te descobrir. Você vai desenhar seu caminho e vai se fazer ser descoberto. Então eu fui por essa linha, assim, de trabalho. E aí isso funcionou. A coordenadora viu e falou, Alzira, tem aqui, a gente vai mandar alguns alunos para participar do processo seletivo, quer ir? Eu nem pensei. E olha, eu vou falar com vocês, até hoje eu sou assim. Quando surge uma oportunidade, quando vocês me convidaram para o podcast, eu nem tinha agenda, mas não, eu vou. Gente, ela não tinha agenda. Eu vi assim, estou no Vale do Aço. Vale do Aço, cheguei e falei, é agora ou nunca? E eu falei, bora, vamos fazer. Porque é a vontade de fazer as coisas acontecer. E aí eu fui para esse processo seletivo. E eu confesso que assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustada, porque tudo era muito grande. A Semana de Moda acontece em Expo Minas, que já é um lugar muito grande. As pessoas da moda, elas... porque é engraçado, porque como hoje eu pertenço a esse mundo, eu não consigo explicar para as pessoas. Mas assim, parecia tudo tão distante de mim. Aquelas pessoas eram muito chiques, elas eram muito estilosas, elas falavam palavras que eu nunca tinha escutado na minha vida, porque o vocabulário técnico da moda, ele é muito específico, né? A gente não escuta as coisas, o dia a dia, o dialeto da moda, a gente não escuta na nossa rotina. E aí eu falava assim, meu Deus, deu ruim. Fiz esse processo seletivo, que era igual uma Miranda do Diabo Veste Prada, minha chefe, e passei nesse processo. Esse processo seletivo não era pra ganhar nada, era pra trabalhar de graça. Nessa época eu não sabia pegar um ônibus, e não existia assim, Uber. Tinha processo seletivo. Tinha processo seletivo e cheio de critérios. Você tinha que estar num período determinado da moda, você tinha que falar inglês básico, você tinha que ter disponibilidade de horário total, porque a gente entrava pra trabalhar às 5 horas da manhã e saía meia-noite, Tamara. Nossa. E aí não era remunerado, a gente não tinha intervalo, não tinha nada, e era meio que pagava pra trabalhar, porque eu saía meia-noite, era muito longe de onde eu morava, então era R$40 o táxi na época, porque não existia Uber, e eu ia no meu ônibus, pegava 3 ônibus, descia lá e tudo. Nessa experiência, eu já comecei a ver algumas coisas ali, eu sofri muito nesse processo, né? É tudo muito diferente quando você tá na fase do aprendizado. Mas ali eu já captei algumas coisas que eu falei, opa, é aqui que eu vou introduzir. E uma das coisas principais eram, as pessoas que estavam ali não queriam estar ali. Então as minhas colegas de universidade, de outras universidades, elas falavam o tempo inteiro, eu não preciso disso aqui. Eu não estudo pra calçar sapato em modelo. Eu não vou ficar aqui aguentando grito de diretor de desfile. Porque, e aí, eu vejo isso hoje, tá? Que ali foi o meu primeiro pulo do gato. Que eu falei, opa, eu tenho um raciocínio completamente diferente. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui, eu só vou conseguir aprender se eu passar por essas pessoas. E não existe humilhação quando você está trabalhando. Não é humilhação alguma.
Ah, o diretor do desfile, ele tá gritando por quê? Porque a pessoa que tá ali fazendo um desfile, e eu tinha essa percepção sobre a cadeia já do mercado. Então eu não tava ali achando, tipo assim, alguém tá ficando rico. Porque muitas vezes o colaborador, ele tem essa percepção. Sim. Essas minhas colegas, elas tinham essa percepção. Não torce pelo Estou chefe. enriquecendo alguém. Não, eu estava enriquecendo o meu conhecimento. Isso. Eu estava enriquecendo o meu currículo. A sua bagagem. Porque uma marca, pra entrar numa semana de moda, ela tá investindo quase R$1 milhão. E se uma modelo cai na passarela, se uma roupa desabotoa, que era o nosso trabalho, eu entrei pra ser camareira, é quem abotou o sapato na modelo, é quem fecha os botões. E é tudo muito rápido, né? É muito rápido, é coisa assim de 12 segundos uma troca. E aí, se uma roupa arrebenta, acabou o desfile dessa marca, acabou todo o processo de publicidade, de marketing, e eu tinha essa percepção. Olha a responsabilidade, né? E aí, assim, é muito engraçado, porque eu me sentia muito importante. Por mais que eu me sentia, tipo assim... Nossa, eu não sei nada. Eu me sentia um peixe fora d'água. Porque eu era pagodeira, do interior, novinha. Eu não falava aquele tanto de palavra chique. Mas eu me sentia muito importante porque eu entendia o meu papel naquele sistema. Que era esse. A preparação das modelos para o desfile, elas passavam pela minha mão. Por exemplo, aí eu fui promovida. Nessa mesma semana de moda, durante uns 3 dias, a minha chefe me chamou e falou: Alzira, tô vendo que você tá muito dedicada. Várias meninas já saíram ao longo desse processo. Tô precisando de uma coordenadora. Que era coordenadora das camareiras, tá, gente? Não é assim, não fui, não. Continuei lá embaixo. Você quer? E aí, por exemplo, toda a conferência do salão de beleza era eu que fazia. Aí eu já achava o ápice. Porque era assim, era mais importante. Eu pensava assim, ela confiou em mim. Isso. Porque eram 100, 200 modelos dentro de um quadrado, com essa metragem quadrada aqui, todo mundo em pé, cheio de jornalista, cheio de fotógrafo, e eu tinha que conferir se todo mundo tava com esmalte, se os esmaltes estavam na cor certa, porque troca os esmaltes entre os desfiles. E são coisas que, como consumidor, como lojista, por exemplo, as pessoas não sabem disso. Eu tinha que conferir se todos os cabelos estavam de acordo com o que o stylist tinha passado. Então era extrema responsabilidade. Era uma pessoa que era para entrar com uma trança e entrou com uma meia trança, eu era demitida. Era esse grau de tensão. Então, assim foi, foi meu primeiro contato. Gente, esse primeiro contato, ele mudou minha vida. Esse primeiro contato, ele me abriu a porta para o mercado. Eu me dediquei. Como funciona também tudo, né? Sim, e assim, o que eu vejo hoje, esse é um dos maiores diferenciais competitivos que eu tenho no mercado. Sem nenhuma modéstia, porque às vezes a gente fica tão bitolado em entender sobre uma coisa que não entende sobre todo o resto do sistema. Hoje eu sou especialista em varejo. Realmente não faz diferença para olho grosso eu entender o que acontece lá atrás num desfile, o que acontece lá no editorial de uma campanha. Mas como eu oriento toda a compra do meu lojista hoje, é proveniente disso lá. Exatamente. Toda a forma como as marcas trabalham, porque eu faço muito essa intermediação entre o atacado e varejo. Todos esses relacionamentos, inclusive, Tamara, vieram dessa época. Eu tenho clientes e alunos hoje que foram pessoas que eu trabalhei quando eu tinha 18 anos. Como camareira. Essas pessoas me conheceram lá dentro. E isso te dá como que eu vou dizer? Um conhecimento aprofundado que você sabe exatamente onde estão os problemas. E a faculdade não ensina, né? Não ensina, porque o dia a dia não tem como. É só ali na prática que você aprende. Então eu conto, por exemplo, a gente fez um desfile do Fernando Pires, isso muitos anos atrás. Fernando Pires é um dos maiores designers de calçados que a gente tem no Brasil, faz calçados da Lady Gaga e tudo. A roupa arrebentou toda na hora de vestir. E aí, por quê? Porque não tinha feito prova nas modelos. E a gente chegava para trabalhar 2 semanas antes. Então, por que não provou? Era um erro, alguma coisa, uma falha operacional. Mas precisava solucionar. Precisava entrar essas roupas na passarela. O que ia fazer? Faltava 3 horas para o desfile. Esse é o tipo de coisa que não adianta eu contar e ensinar pra alguém. A pessoa só vai aprender a ter essa reação da solução do problema na hora. Na hora. Deixa eu pegar um gancho que você tá falando, porque hoje você tem muitos alunos, né? Centenas de alunos que têm as suas lojas, têm o seu negócio, ele se esforça para fazer um bom marketing, ele se esforça para ter uma estrutura, ele se planeja, ele te contrata, e aí quando a pessoa tem aquela experiência lá do atendimento, que é o que você tá falando, é o bastidor. Hoje na internet prega-se muito sobre o protagonismo, e as pessoas acham que o protagonismo, ele você estar no palco, com holofotes e tudo mais. Só que
eu só consigo estar no palco se a equipe preparou aquele palco. Exatamente. Então, isso que você está falando, hoje também serve muito para você ensinar para essas pessoas que hoje têm esse negócio. Sim, sim. Que elas podem ter o melhor marketing, a melhor estrutura, as melhores fotos. Sim. Mas na hora da experiência, que é algo que você fala muito também, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com detalhe, mas a experiência do cliente ou vai evoluir o negócio ou vai matar o negócio. Ou vai matar o negócio. Exatamente. Então, assim, quando você começou a trabalhar, né, vamos falar assim, de carteira assinada. Tá, quando eu passei pro varejo. Pro varejo, por que você queria ser diferente? Vamos falar assim, uma colaboradora dedicada. Por que você não era comum? Você fugia do comum. Ó, a primeira coisa, assim, que eu vejo nesse processo, quando eu migrei pro varejo, já tinha 5 anos de carreira ali, e eu, tipo, voltei a estaca zero, porque eu saí do mercado do atacado, do mercado glamuroso de produção de moda, que é onde eu fiz toda essa carreira, e fui pro varejo. Comecei ganhando pouquíssimo, pagando pra trabalhar praticamente, porque eu pegava 3 ônibus, eu ia pra outra cidade. Quais eram os pontos que eu via que a empresa, inclusive, valorizava muito? Eu não encarava como uma funcionária, eu não me enxergava só como uma funcionária, eu me enxergava a minha carreira. Era sobre mim, não era sobre a empresa. Então, por exemplo, eu sempre fui muito bem arrumada a trabalhar. Inclusive, eu já ia muito bem arrumada para a faculdade. E era muito criticada por isso, pelos meus colegas. Sofria bullying, tá? Velha, adulta, sofrendo bullying. Por quê? Porque ali pra mim já era mercado de trabalho. Ali já era a minha postura profissional. Então eu ia muito bem arrumada a trabalhar, porque era uma empresa de moda, eu vendia moda, a primeira impressão é assim a que fica. As pessoas compram primeiro a gente pra depois comprar o nosso produto e a nossa marca. Antes de ela te ver. Sim. Né? E elas compram primeiro sim o colaborador que tá ali atendendo. Então, eu levava pela minha carreira, o que eu quero construir. Eu quero que as pessoas me vejam como. Era muito sobre a marca pessoal. As pessoas vão me ver como uma funcionária desleixada, que não tem competência, que não tem conhecimento, ou elas vão me ver realmente como uma boa funcionária. A percepção do cliente já mudava. O Tamara, era tão impressionante isso, porque a minha primeira loja da Riachuelo, não tem problema de falar o nome, né? E eu tenho muita honra de contar isso e gosto muito de ouvir dos funcionários da Riachuelo o quanto eu os inspiro. Era uma loja que não tinha cultura, assim, da apresentação mesmo dos funcionários. E eu via na cara do cliente quando ele ia pedir uma informação pra mim, quando ele ia pedir pra uma outra pessoa que às vezes não cuidou da aparência. Então, a primeira coisa que eu pensava era a minha carreira. Então, da minha forma de me empenhar, de trabalhar, de me capacitar e de me vestir, vamos falar da coisa mais simples que é o vestuário, a comunicação ali, né, do vestuário, até a minha postura, eu pensava na minha carreira. E isso é o que eu falo muito no meu Instagram para os colaboradores. Alzira, eu tô passando. Foca na sua carreira. O seu gestor, o cara que você não lida bem com ele hoje, ele pode passar. Aprende o que ele tem de bom para te ensinar. Aprende o que ele tem de ruim para você não repetir quando você for um gestor. E pronto, foca na sua construção. Então eu era muito focada nisso. Eu tava ali e o meu pensamento era o mesmo. Quando eu entrei no varejo, até quando eu entrei na minha primeira experiência profissional, lá na Semana de Moda, era a mesma. Eu preciso passar por isso aqui pra ser uma profissional mais capacitada, pra entender do que eu tô fazendo, pra ter um currículo realmente bacana. Esse era o primeiro ponto que eu via. O segundo ponto, eu sempre tive muita visão de dono, assim. E não era a visão, porque hoje eu tenho a visão de dono. Né, como conselheira dentro das empresas, isso é uma coisa que foi desenvolvendo, mas eu tinha vontade de ter a visão do dono, o que já é meio caminho andado. Claro. Eu cuidava daquela empresa como se ela fosse, só de falar isso me dá vontade de chorar, porque eu tenho muito amor pela Riachuelo, sabe? E eu cuidava daquela empresa como se ela fosse minha. Não tinha um dia que eu tava trabalhando ali, pensando assim, o que será? Eu brinco, o dono da Riachuelo chamava Sonevaldo, né? Ele faleceu ano passado. E eu brinco assim, que às vezes a pessoa tá lá e tá assim, eu não vou arrumar isso aqui não, porque os filhos do Sonevaldo estão lá andando de avião particular. Eu não. E eu pensava naquilo para mim. Eu pensava, quanto mais eu cuidar dessa empresa, mais eu estou me desenvolvendo, mais eu vou ser promovida. Então, é um olhar que quando a gente olha parece um pouco egoísta, mas é o melhor foco. Você foca no que você quer construir, você foca no seu objetivo e segue aquilo ali. Eu não queria saber se o meu gerente estava trabalhando mais do que eu ou menos do que eu. Porque as pessoas muitas vezes têm isso. Eu não vou fazer porque o meu colega, o vendedor aqui, ele não tá fazendo e eu tô fazendo por 2. Eu não tava nem aí, eu fazia por 10. Eu fazia por 10 porque no final eu estava fazendo por mim. E eu via que... O destaque era natural. O destaque era natural e assim, o que eu comecei a observar? O exemplo, ele arrasta. E eu já entrei num cargo de gestão, era um cargo de gestão mais baixa dentro da hierarquia da empresa, mas eu já ocupava um cargo de liderança.
A gente lidera pelo exemplo. Eu cheguei na Riachuelo batendo no peito, eu tenho várias formações, eu tinha curso superior em moda e parará. Mas o que moveu e o que move uma boa liderança é o exemplo. Como eu não fazia corpo mole para trabalhar, como eu não preocupava se os outros supervisores, se os outros líderes estavam trabalhando, as equipes começaram a se movimentar assim também. Porque eles entendiam assim, se eu não fizer, a Alzira vai fazer. E quem tá perdendo destaque? Eu. E eu não tava ali, porque eu brinco com uma coisa, as pessoas têm muito essa ideia, e eu falo muito isso com os lojistas, principalmente time de colaboradores. Fica uma rivalidade, fica uma competição. A gente cresce competindo com a gente mesmo. Eu competia comigo. Eu competia com a menina que estava com a mochila atrás quando eu entrei para a semana de moda e a profissional que eu queria me tornar ali dentro. Então eu olhava, olha, ontem eu gastei 1 hora para fazer essa montagem de loja. Amanhã eu tenho que gastar 40 minutos. Eu colocava na minha cabeça isso. Hoje eu tenho 2 funcionários aqui que seguem o meu exemplo. Amanhã eu quero 4. Tá, deixa eu só te interromper então o seguinte. Sim. Existe muito aquela culpa terceirizada. Sim. Então, Alzira, mas eu não trabalho numa loja que tem a visão e ninguém me ensinou que eu tenho que ir maquiada, ou ninguém me ensinou que eu tenho que tratar o cliente bem e tudo mais. E pelo que você tá contando, parece que isso era um pouco nato. Sim. Era seu, mas conta para as pessoas, assim, para as pessoas entenderem e se conscientizarem, até porque o seu trabalho hoje, ele é cultural. Você Sim. tem trazido uma cultura diferente para as pessoas. Então, assim, por que você pensava isso sem ninguém ter te ensinado, sem ninguém ter treinado a Alzira? Então, você tinha essa consciência, na verdade, você tinha essa visão, porque você fazia aqui, não porque alguém ia te reconhecer. As pessoas também buscam muito reconhecimento, né? Sim. Parece que, eu faço, mas ninguém me elogia. Eu faço, mas ninguém me dá um parabéns. Por que você fazia isso dessa forma? Porque, pra mim, o pilar principal do sucesso é a autorresponsabilidade. E, na verdade, as pessoas, não é que elas não sabem o que tem que fazer, elas sabem. Elas simplesmente ficam esperando a hora que aquilo ali vai ser cobrado. E eu pensava, se eu quero ter uma carreira consolidada, porque na época eu não tinha essa visão sobre o dinheiro. Eu não tinha visão sobre o sucesso. Então eu não trabalhava pensando assim, eu quero enriquecer, eu quero ganhar tanto, eu quero ser famosa, eu quero ser diretora na Riachuelo. Eu não tinha essa visão. Eu fazia o que precisava ser feito. Porque se eu sei que a imagem importa, eu preciso esperar alguém vir me orientar a isso? Não, autorresponsabilidade é o pilar fundamental para você ser um profissional de sucesso e autorresponsabilidade na vida. No seu relacionamento, no seu casamento, nos seus laços de amizade, eu faço o que eu tenho para mim. O que o outro vai me oferecer é consequência. E assim foram todas as minhas promoções, inclusive. Eu entregava a melhor operação de loja, eu entregava a melhor venda, eu entregava o time mais motivado, porque aquilo era pra mim. Se a empresa me reconheceu, maravilha. E, gente, reconhece. O problema é que a gente fica esperando alguém avisar o óbvio, né? Eu ensino hoje pro empresário o quê? É preciso falar o óbvio. Ok, é preciso. Mas será que eu, como colaboradora, eu como funcionária, ganhando ali meus R$1.200, eu precisava esperar alguém falar que eu precisava estar bem aparentada? Que eu precisava entender de como desmonta um manequim? Que eu precisava ter um bom atendimento para o cliente, que a pessoa tá ali e escolheu gastar o dinheiro dela na loja que eu trabalho, que é a loja que paga meu salário. Então, isso era uma coisa natural, porque para mim isso é muito óbvio. Eu preciso do emprego. O meu emprego, quem paga meu salário é essa empresa. Quanto mais essa empresa vender, mais eu tô garantindo meu salário. Pronto, acabou. Essa matemática é muito simples para mim. E o que eu vejo é que as pessoas, elas vão para um lado de uma carência, e claro, eu não julgo, porque nós somos a construção do que aconteceu lá atrás nas nossas vidas. Então, muitas pessoas, elas tiveram ali um problema em casa, um problema de construção familiar, e elas têm essa cultura realmente ali enraizada de esperar alguém mimar, esperar alguém valorizar, esperar alguém orientar. Que é válido. Que é válido e que tá tudo bem. Não precisa ser uma busca constante, Não, né? E não precisa, se isso não é uma coisa inconsciente, porque essas pessoas que têm esses bloqueios, elas não têm essa consciência real. Mas a grande maioria do colaborador, e eu falo isso porque na época o meu time de pessoas que estavam no mesmo lugar na hierarquia que eu, pensavam assim, não, se ninguém falou nada, vamos ficar caladinha aqui pra vencer. Caladinha pra vencer, vamos fazer de conta, vamos fingir desmaio. Não, gente, não vamos fingir desmaio, não. Porque isso aqui tá impactando no resultado da empresa. Porque isso aqui, se impactar no resultado da empresa, vai impactar onde? Na minha vida. Então era esse pensamento que eu tinha. Você acha que hoje a mão de obra tá difícil? Completamente. E tem a ver com isso, com essa É o maior problema que eu vejo no mercado em todos. É contratação de colaboradores, retenção de funcionário, o headcount
tá um trem assim, a gente não consegue reter o colaborador, porque muitas vezes a pessoa não está aberta a aprender também. Que é um outro ponto que quando você me pergunta do que eu acho que eu tive de diferente, eu sempre me coloquei na cadeira de aprendiz. Então eu sempre fui aberta e falo isso com maestria, de exemplo. Ninguém está pronto em hora nenhuma na vida. A gente sempre, você pode encontrar o Sonevaldo, antes dele ter falecido, com 80, quase 90 anos, um cara que construiu um império, todo mundo tem coisas a aprender. E as pessoas não se colocam na cadeira de aprendiz. Ah, então eu já tinha minha carreira consolidada, eu já entendi tudo sobre moda, então eu sou a top. Não. E isso vai muito linkado com a humildade. Sempre tem alguém que tem algo a ensinar a gente, seja profissional, seja de relacionamento, seja de relações interpessoais, seja de saúde. E as pessoas ensinam como ser e como não ser. Que Exatamente. É o que você falou. Os sábios, eles vão entender. Não, aquele Sim. caminho, cara, eu não que vou. Eu aprendi muito com quem me ensinou o que não ser também. Tive péssimos gestores. Tive pessoas que eu olhava e falava assim, meu Deus, me dê força pra continuar, pra não... Como que tá nesse lugar aí, gente? Mas você aprende. Sim. Lá atrás, todas as vezes hoje, com a minha própria equipe, não só dentro das empresas que eu sou consultora, conselheira, nem como mentora, professora, dentro da minha própria equipe, eu falo, isso aqui eu tinha vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque a fulana fez comigo, eu não vou repetir. Exatamente. Então você entendeu que isso te preparou também. Sim, sim. Te preparou. E o ponto hoje que eu vejo da dificuldade da contratação, o turnover é altíssimo em todas as empresas, a gente não consegue reter o colaborador, é por quê? Porque as pessoas não querem aprender. Elas acham que o caminho é muito fácil. E existe um preconceito de ser vendedor de loja. Existe. Que é algo que precisa ser quebrado. Existe. Eu sofri esse preconceito na pele. Quantos vendedores hoje... Quando eu trabalhei no shopping, eu via muitos vendedores e me inspirava muito neles de ter 8, 10 anos de shopping e o cara trocava de carro todo ano, o cara conseguia comprar ali a sua casa, conseguia fazer boas viagens, porque o vendedor, ele consegue fazer o seu ganho, concorda? Então, ele tem ali a comissão, ele tem as suas bonificações. Tem muito vendedor que ganha mais do que advogado, do que engenheiro, muitos. Existe esse preconceito. Mas você sempre quis empreender? Não, claro que não. Eu amava ser funcionária, gente. Eu amava. É mesmo? Amava. Eu amava ser funcionária, eu amava a empresa, eu amava ser CLT, eu achava esquerdo ter carteira assinada. Que legal. E isso era de mim mesmo. Porque também eu acho que isso é a simbologia do que eu passei. Então é aquilo que eu falei. Nós somos o reflexo do que aconteceu lá atrás. Como tinha muito essa coisa do vai passar fome, profissional de modo, não sei o quê. Então a minha carteira assinada era assim, a prova de que fome eu não ia passar. Entendeu? Era meu documento de tipo assim, pronto, deu certo. Não pensava em empreender. Eu adorava ser funcionária. Eu gostava muito do cargo que eu exercia ali, dos cargos de gestão que eu exercia. E eu acredito muito que essa idolatria ao empreendedorismo, ela é uma coisa que também hoje atrapalha a gente a contratar o colaborador. Porque hoje no Brasil, principalmente, todo mundo tem a cultura de que vai empreender. Só que tem gente que não tem talento, tem gente que não tem vontade. Quantos bons vendedores de loja, eu falo isso com as minhas alunas, eu falo, gente, vocês já entraram tipo na Casas Bahia, no Magalu, e já perguntaram assim, quem é o funcionário mais velho aqui? Aí levanta um cara lá atrás e fala assim, quando você tem 25 anos de cadeira? O cara começou sendo estagiário no Magalu, e ele tá lá até hoje, porque ele gosta. Porque vender é um dom, vender é uma arte. Vender é uma arte. E aí, a pessoa bota na cabeça hoje que não. É como se ser funcionário fosse uma coisa transitória. E por que tem que ser transitório? É o que você falou. Remuneração excelente existe. É uma construção. Ninguém vai entrar numa loja hoje ganhando 4, 5, 6 mil reais. Mas é uma construção. Assim como um médico também não começa a carreira ganhando 10, 20, 30 mil reais. Né? Eu não tinha vontade de empreender. As coisas foram acontecendo. E aí você pode ir conduzindo as perguntas como você quiser para chegar nisso. Mas eu adorava e eu não me via, eu me via ali trabalhando para os outros mesmo. Mas sabe? Como que foi assim, a sua passagem em outros empregos até o momento que teve essa ruptura? Não, agora eu vou empreender. Então, na verdade, eu não tive muito uma passagem extensa em outros empregos. Porque quando eu pedi meu desligamento da Riachuelo, eu já pedi com o meu propósito claro. Você pediu pra sair? Eu pedi pra sair. Foi muito sofrido. E como que foi? Foi muito sofrido. Fiquei 7 meses fazendo tratamento de depressão e tudo. Foi muito difícil. Eu amava a empresa. Nossa, então real. Eu amava as pessoas. Eu amava a minha equipe. Eu amava o que... E aí chega um ponto mais legal de se falar. Eu amava o que eu tinha me tornado através da minha função ali dentro. A Riachuelo mudou minha vida. A construção da Alzira mulher, da Alzira amiga, da Alzira profissional aconteceu pela empresa. Então foi uma escola.
Foi uma escola. E não foi no amor, Tamara, foi na dor. Foi em feedbacks duros, foi em pontuação de chefe, foi em carta de demissão em cima da mesa na minha frente. Sim. Cheguei, a carta de demissão estava em cima da minha mesa. Tá aqui, Alzira. E aí? E aí, por que eu falo tanto sobre a gente estar na cadeira de aprendiz? Porque eu entendia que aquilo ali eu não sabia. Então, por exemplo, eu era muito doidona, assim, a comunicação, aquele trem, a minha equipe, eu era gestora já, e aí a gente tá falando de um cargo muito alto já. A minha equipe era tipo assim, sentava no chão, eu sentava no chão, sabe aquele trem assim? E aí aquilo não era a gestão que a empresa esperava. Então, eu preciso agora me desenvolver para enquadrar dentro da cultura desta empresa. Ai, mas eu não vou porque eu sou o máximo e eu já trago muito resultado. Não, eu vou sim. Porque se eu quero me desenvolver aqui dentro, e se eu quero me desenvolver e ser uma boa profissional, ela tem esse dinamismo, sim. Ela é maleável à adaptação. É maleável a adaptação. Principalmente no varejo, que o mercado é cíclico, que toda hora tá mudando. Então, foi muito difícil a minha saída, porque existia um conflito interno. Talvez esse conflito até exista um pouco até hoje, sabe? Porque cada vez que uma empresa me chama assim, eu fico com o coração meio balançado. Mas por que eu decidi sair? Porque o trabalho que eu comecei a construir dentro da empresa de liderança e de capacitação, que tem tudo a ver com o que eu faço hoje, eu comecei a ver a transformação que estava gerando ali na vida daquela equipe. E qual é o ponto, assim? Você falou sobre o preconceito com o vendedor. Quando eu entrei pro shopping, eu não sabia que existia isso. Pra mim, profissão é tudo profissão. E era muito da minha essência também, assim. Quando eu fui sair do mercado de produção para o varejo, eu ouvia isso das pessoas da produção. Alzira, você tá super badalada, você tá assinando revista, você faz catálogos de grandes marcas, você vai trabalhar em shopping. E aí eu falava, tipo assim, qual é o problema? Sabe, eu não tinha essa coisa. Você não tinha maldade disso. E aí eu comecei a ver que a visão das pessoas ao meu redor mesmo mudou. Muitas pessoas, assim, aquela coisa tipo assim, nossa, a Alzira, ela trabalha no shopping. Sabe quando a pessoa até abaixa a voz? Como se fosse uma vergonha. E quando eu entrei para a empresa, e aí ao longo do meu processo de desenvolvimento e das minhas promoções, eu fui vendo que esse era o problema de quem estava ali. Aquelas pessoas não eram empoderadas profissionalmente. Elas não sentiam parte da cadeia de moda, elas se sentiam rebaixadas, elas se sentiam humilhadas. E era uma coisa natural. As pessoas... Gente, era uma coisa que me impressionava muito. Eu até arrepio de contar, tá? As pessoas tinham vergonha de sair com o uniforme da empresa. Sabe, na hora que dava o horário do almoço, a pessoa ia na praça de alimentação comer. Isso eu tô falando da minha própria equipe. Eles trocavam de roupa, é como se fosse vergonhoso. E eu tinha tanto orgulho daquilo, porque a empresa é uma empresa de moda. Então todo mundo que está ali trabalha onde? Na moda. E falar que trabalha na moda é esquérrimo. Quando você fala, com o que você trabalha? Eu trabalho com moda. Nossa, que chique. Eu abotoava roupa em desfile, gente. Eu não era nada, não. E as pessoas falam, nossa, ela trabalha lá na semana de moda. Se estivesse passando um pano de chão, era mais chique do que ser gestora na Riachuelo. Eu lembro como se fosse ontem, um dia que um casal, pais de uma amiga minha, chegou na Riachuelo e eu tava no caixa. Porque o pau tá quebrando ali, a venda tem que acontecer. O cliente tá esperando e não tem esse negócio, eu sou do departamento de moda. Não, eu tô aqui em prol do resultado da loja. Tava no caixa. Sabe quando parecia um choque? Parecia assim, um ET. E eu lá, bora! Vai comprar de 8 vezes aí no cartão Riachuelo pra gente ganhar, vender juros pra vocês? Então, assim, pra mim, e aí isso começou a virar essa chave na minha cabeça. Essas pessoas ali, elas não tinham empoderamento profissional. E eu entendi que essa transformação que eu estava fazendo ali naquele ecossistema dentro da empresa, que eu tinha potencial para fazer ele no mercado maior. Então você já sabia que mudar a cultura já estava com você. Ótimo. Então quando você saiu, você falou, vou começar a fazer agora as consultorias. Foi mais ou menos assim. O mercado, ele tava... eu tinha criado um resultado, eu já tinha um nome dentro do varejo muito forte, então eu recebia várias propostas o tempo inteiro de outras grandes empresas nacionais e internacionais. Então isso também foi um conflito. Mas eu sabia no meu coração que o que eu queria fazer era, tipo assim, eu preciso ensinar essas pessoas que eles não são só vendedores, que eles não são só VMs, que eles não são só vitrinistas, que eles são muito importantes para eles mesmos, não é para que a outra pessoa tá achando. Para ter essa segurança. E o conhecimento profissional é o que gera segurança. Quando eu entendo o que eu tô fazendo aprofundadamente, quando eu entendo por que eu tô fazendo, muda completamente meu game.
E aí eu passei por isso e aí eu falei, olha, eu quero começar a prestar consultoria de visual merchandising ali para as empresas, mas eu já fazia alguns bicos assim por fora. Eu já dava aula, eu já dava palestras, então já existia essa atuação ali, que foi natural. As pessoas buscavam por mim pelo resultado que eu estava criando na empresa. Quando você começou a atuar, então, já foi criado o NVM ou tinha outro nome? Não. O NVM ele veio depois de anos. Porque nessa época eu comecei a criar o conteúdo no Instagram, não era normal, eu fui a primeira no Brasil a falar sobre varejo de moda no Instagram e na internet. Eu fazia mais como uma distração, porque eu tava com depressão. Era como se eu fugisse da decisão de sair da Riachuelo. Zira, eu lembro quando você contou que tava com depressão. Você lembra? Você já era minha seguidora? Já era sua seguidora. Então você é muito raiz. Gente, eu sou muito raiz. Sou muito raiz. Olha que honra, gente. E eu lembro, assim, a sua sinceridade. Uhum. Porque naquela época não existia tanto esse negócio de cancelamento e tudo mais. Mas, assim, a sua sinceridade em expor isso. Eu falava assim, gente, ela é muito corajosa. Ela é muito forte. Eu acho que muitas pessoas têm essa visão sobre você, né? Que você é uma fortaleza. Você é porque brava. às vezes eu acho que assim... Alzira, você é brava? Sou, mas eu sou menos brava do que eu sou na internet. Na internet eu sou mais brava. Na internet você é brava. Existe uma estratégia para o bem para isso, tá? Se você quiser saber, depois eu posso te contar. Tinha que ter alguém da sua equipe aqui pra eu perguntar assim, a Alzira é brava? Não, pra me desmascarar. Mas eu vejo mas hoje é você assim... tem um tom firme, né? Quando você vai conversar. Sim, e a questão da braveza, fazendo um parêntese, é que a questão da braveza estratégica no Instagram e ali dentro do NVM, que é a minha escola, é porque eu sou o porto seguro daquelas pessoas que estão ali. Se eu não pegar pesado, não vai. Não vai. O lojista que me segue, o funcionário que me segue, e isso é normal no empreendedor de forma geral. Todo dia a pessoa quer desistir. Todo dia tem um desafio. Se eu não pegar pesado, tipo assim, gente, vambora. Vocês estão dormindo, vocês estão morrendo, vocês estão ficando doido, vocês estão atendendo mal o cliente. Essa semana teve um episódio no Instagram, a empresária que mandou, que é um absurdo eu falar que tem que mandar as fotos do produto. Você viu essa? Sim. Pra cliente, porque a cliente tá com a bunda deitada no sofá. Se eu não pego firme, a pessoa não entende a gravidade daquilo. E mais, se eu não pego firme, a pessoa não se sente incomodada de não tá fazendo a diferença. Então, essa é uma estratégia que é o que eu falo, é a braveza positiva. Eu sou brava pelo bem de vocês. Eu detono meus alunos, eu falo, vocês estão ficando doido? Vocês estão com preguiça de trabalhar? Vocês vão pegar o ônibus, vocês vão lá em São Paulo comprar mercadoria. Porque a mercadoria que o fornecedor manda pra vocês pro WhatsApp é a mercadoria que sobrou. A prioridade é de quem tá lá. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que o meu aluno tenha o produto filé. E tem resultado E também. tem resultado. Com certeza. Então é a braveza, porque se eu não pegar firme, a pessoa não para uma hora e fala assim, não, ela é meia doida, ela tá gritando. Mas ela tem razão. Mas ela tem razão. Eu devo estar sendo muito ruim mesmo. Ou então ela quer o meu bem, né? Então é por isso que a Tia Alzira virou esse estereótipo de pessoa brava, tipo mãezona das lojas. Sim. Esse processo do desligamento da Riachuelo, quando eu saí, eu já caí em uma empresa e eu tinha essa visão. Eu preciso ter uma empresa para ser meu case. Então eu já tinha essa percepção. Eu entrei pro Instagram e comecei a gerar conteúdos de loja, que era aquelas coisas que eu fazia, né? A sem noção da internet, que postava os manequins tudo pelado. Hoje eu ainda posto, mas é mais cauteloso. As lojas muito... Não, e tinha folhinha também que caía, você lembra? Triste. Nossa, não está sendo fácil. Mas realmente, né? Era para mostrar pro lojista, porque o que eu entendi? As pessoas nem sabiam o que era cultura organizacional de loja, não sabia que existia um profissional de visual merchandising. Eu falei, eu preciso mostrar para essas pessoas que elas precisam me contratar. E foi assim que surgiu a ideia de gerar o conteúdo no Instagram. Eu passava o meu tempo ali, mas também mostrava ali o meu trabalho através do meu conhecimento. Quando eu apontava alguma coisa errada, eu já vinha com a aula atrás. E já ensinava a pessoa, na sua loja não pode acontecer isso, tem que ser assim, 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 assado e pronto. Eu não tô falando só do problema, eu já tô te mostrando eu já tô te dando a solução. Que é o que eu falo, gente, eu te jogo lá dentro do buraco, mas eu entro lá e te salvo. Eu tô junto com vocês. Isso aí. Então, dentro dessa transição, vamos assim dizer, quais foram as principais dores que você percebeu dos lojistas, dos empreendedores que investem em moda? Assim, falando assim de estrutura física, de equipe, de liderança, de controle financeiro. As maiores dores disparado, tá? Não tem entendimento do cliente, não desenha uma jornada do cliente. Então é aquela coisa, eu vou comprar um produto de moda, vou vender um produto de moda e pronto. Deus vai operar esse milagre. Segundo, zero controle financeiro. E isso eu não falo, Tamara, de pessoas que estão começando. Eu entro para algumas empresas como consultora, empresas que faturam 1 milhão mês e que não tem controle, que não sabe quanto gasta
de folha de pagamento. Não sabe. Meu Não Deus. tem controle financeiro. E a gestão de pessoas, e o que hoje eu vejo que é a maior dor do mercado, que é por isso que eu dou tanta aula, por isso que eu faço eventos focados nisso, é a questão de gestão de pessoas. Treinamento de equipe, saber fazer uma contratação profissional, capacitação, reciclagem. Tem que ensinar as pessoas. Eu não nasci pronta dentro da Riachuelo. Me formaram dentro da Riachuelo. E aí o lojista é assim, eu brinco que o lojista de moda, ele tem particularidades, que só existe na loja de moda. Minha prima tá desempregada, vai trabalhar lá na minha loja? Isso aí. E aí essa prima não passa por um processo seletivo, não tem uma apresentação da empresa, porque o colaborador é o primeiro que tem que comprar a empresa. Se o seu funcionário não compra o seu trabalho, o seu cliente não vai comprar. Porque você não tá ali. Nem ele acredita. E assim, você não tá ali pra passar o seu amor, o seu propósito, a sua missão, a sua história. Você não tá. Você quanto dono. O dono da loja, ele sonhou com aquilo ali. É o sonho dele, é o que move o coração dele, é o que brilha o olho dele. O funcionário, não. Ele tá ali pra garantir o salário dele e pra, no máximo, desenvolver e ser um bom profissional. E esse desenvolvimento, ele vai vir através de quem? De nós, do lado de cá. Então, essas são as maiores dores. E a moda não tem liderança. Não tem a cultura de liderança, não tem a cultura de desenvolvimento de pessoas, não tem a cultura de treinamento e tem uma cultura inversa, que é a de eu não posso ensinar porque senão o meu funcionário vai abrir uma loja. Exatamente. Exatamente. E como que quebra isso? Pelo exemplo. Por isso que quando eu me desliguei da Riachuelo, eu logo fui prestar serviço para uma empresa que estava num processo de rebranding e de expansão. Virei realmente a estrategista dentro dessa empresa. Peguei essa empresa como meu case e isso já era assim muito claro para mim. Eu preciso dar o melhor porque a Riachuelo já era Riachuelo sem Alzira. Nesse processo eu tive uma breve passagem pela Forever 21, mapeei, mostrei para a empresa por A mais B. Se você é seguidora antiga, você deve lembrar que eu fiz uma live há 4 anos atrás falando que a Forever ia quebrar e por que a Forever ia quebrar. E entrei para essa empresa porque essas empresas elas já eram o que elas são sem Alzira. Então não teria trabalho nenhum que eu ia fazer na Riachuelo, por exemplo, que ia levar o meu nome. E eu não queria aquele protagonismo, mas eu queria criar a minha comunidade. E aí eu precisava de um case. Eu precisava de um case de mostrar, olha, o que eu tô ensinando para vocês, eu testei. Eu pilotei isso aqui, eu testei, deu certo, eu tô te provando. E aí eu entrei para essa empresa. Nessa empresa eu montei toda a parte estrutural, toda a parte operacional, toda a parte estratégica de disposição de produto, montei uma equipe, montei hierarquia dentro da empresa, criei departamentos, desenvolvi essas pessoas, desenvolvi a pessoa que ia me substituir, que era minha assistente na época, e preparei todo o terreno para realmente focar no meu negócio, porque ali eu vi que deu certo. Sim. Alzira, quando você entra nas lojas, qual que é a sua maior dificuldade para você implantar, então, tudo que você aprendeu, tudo que você ensina? Com a liderança, com os colaboradores? Com os colaboradores. E por quê? Sem sombra de dúvida, pela forma como a própria liderança me vende. Porque o que eu acredito muito? O colaborador, ele precisa primeiro comprar a marca para depois ele vender a sua marca. Então, se eu não vendo o que eu faço, as boas ações, as minhas capacitações para o meu colaborador, ele não vai ver valor nenhum naquilo ali. Então, a grande resistência vem porque eu entro como uma vilã. Os empresários e a liderança, os gerentes, eles me vendem para a equipe como se assim, a Alzira vai chegar aqui e vai mandar vocês tudo embora. A Alzira vai... Eles tiram a ideia de a Alzira está aqui para agregar, a Alzira está aqui para desenvolver, a Alzira está aqui em prol do crescimento de vocês da empresa. Então a própria liderança, os próprios donos de empresa me vendem desse jeito e me usam para falar o que eles não têm coragem de falar ou o que eles não querem se indispor. Tudo bem, esse é meu papel. Então muitas vezes eu entro numa empresa que o empresário já me brifa tudo. Ele fala, Alzira, isso, isso e isso aqui, eu já tô cansado de falar, eu não vou falar mais. Então esse é seu papel. Isso é para você fazer. Você vai dar a notícia ruim. E tá tudo bem ser a mensageira da notícia ruim. Deixa eu aproveitar o que você falou e fazer uma outra pergunta. Por que você acha, assim, qual que é o erro nessa comunicação onde o líder e o gestor precisa repetir a informação? Olha, você já primeiro... conseguiu mapear? Eu enxergo 2 pontos, tá? Primeiro é a cultura do colaborador que realmente está ali só pelo ganha-pão, que não tem essa visão que eu tive quando eu era funcionária de isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui é importante para mim, o crescimento da empresa é o meu crescimento, eu estou fazendo isso pela minha carreira. E segundo, porque não existe uma liderança dentro do meu mercado. Existe chefe, patrão e funcionário.
Não existe uma liderança. Não existe a importância do conhecimento, da boa contratação, do desenvolvimento nos 3 primeiros meses, da cultura de feedbacks, da cultura de reciclagem, da cultura de treinamento. Então, isso vai virando uma bola de neve a longo prazo. Entendi. E por isso as pessoas... olha, eu vou te dar um exemplo simples. Todo semestre a gente tem a virada de coleção. E eu falo muito isso com os meus alunos. Qual é a data do treinamento de coleção da sua loja? Porque o seu treinamento você faz comigo, mas e da sua loja? E replicar para quem está lá no ponto de vendas. E explicar por que está usando esse tom de verde combinando com esse vermelho. Por que está usando tricô e está usando miçanga. Sim. E ano que vem está usando pedraria. Então, essas reciclagens, aí o que o lojista faz? Ele senta com o funcionário, ou então ele aproveita na hora que a loja não tem movimento e fala assim, gente, vem cá, encosta aqui no balcão. Isso aqui é o que vai usar. Gente, isso envolve alguém? É o que vai usar. E assim, isso envolve alguém? Não. É dessa forma? Às vezes eu falo com os meus alunos, pessoal, pede uma pizza, prepara um dia, marca o treinamento. Às vezes é uma coisa boba, tudo é a forma como você vai falar, tudo é a forma como você vai conduzir. Se você quer que todo mundo dê importância para aquilo, você tem que dar importância para aquilo, é a liderança pelo exemplo. Se um treinamento e o desenvolvimento da sua equipe é importante, pode ser feito na hora que tem um cliente dentro da loja, brigando, chamando atenção, pontuando? Não. E aí, o ponto é, o lojista de moda, ele não tem essa percepção. Por quê? Porque a gente herdou uma cultura do bom vendedor. E a gente herdou a cultura da compra da marca. Até os anos 90, a gente vendia a marca. As pessoas não compravam fórum por causa do treinamento da equipe, elas compravam fórum porque era fórum. Elas compravam sapato da Melissa porque era um sapato da Melissa. Elas compravam Zumping porque era Zumping. Vidibula, né, que é um super case aí da moda mineira. Vidibula porque era o carimbo da marca. Não e existe Vidibula ou existe? Não. Foi uma das grandes... dos grandes escândalos, né, e dos grandes... cases do que não se fazer quando se tornar um grande empreendedor, uma grande marca, foi a Vidibula, né? A empresa foi envolvida em vários problemas e aí no final encerrou as atividades. Mas foi uma grande escola para a moda mineira, inclusive. A grande parte do pessoal da jeanseria, a grande parte do pessoal hoje de modelagem, de arremate, todo mundo passou pela Vidibula. Então isso é muito legal. Legal. Tem ali aquela coisa viva ainda ali, né? A marca realmente construiu um legado. Sim. Mas... Então antes comprava-se a marca. Antes comprava-se a marca e outra. Antes o vendedor, a profissão vendedora, o vendedor ele era vendedor naturalmente. Ele vendia porque assim, vamos falar a verdade, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram poucas as profissões. Então, aquelas pessoas que eram vendedores, elas se dedicavam para ser bons vendedores. Não é à toa que esses vendedores antigos são super valorizados no mercado. Hoje não. Hoje eu preciso construir o meu colaborador. Eu preciso treinar, eu preciso capacitar. Só que aí, em contrapartida, eu tenho um problema do lado do colaborador. Esse cara lá atrás, na década de 80, de 90, que ele era vendedor, ele estava ali por necessidade. Então, ele queria fazer aquilo ali dar certo. Ele entendia que eu não conseguia me formar um contador, um advogado, um médico, né? Que eram as profissões ali de antigamente. Então, eu tenho que ser um bom vendedor e eu vou me desenvolver para isso. Hoje não. Vou dar meu sangue. Hoje o colaborador, ele tá ali como se fosse assim, tô batendo meu ponto aqui, se isso der bom, beleza, se der ruim, beleza também. Se eu trabalhar na loja XYZ não faz diferença nenhuma, porque o próprio mercado foi banalizando a importância do currículo. Por que foi banalizando? Porque não faz um bom processo seletivo. Se eu não faço um bom processo seletivo, eu não consigo entender por que aquele funcionário passou em 10 empresas nos últimos 3 anos. Isso não é normal. Então, a gente mesmo foi estragando o mercado. E o colaborador já chega, se for para eu trabalhar sendo afiliado de curso, se for para eu trabalhar trabalhando no McDonald's, trabalhando numa loja, não faz diferença. Não faz diferença, exatamente. E quando você usa a frase, inclusive nós estamos na época aí de promoções, de liquidações, quando você fala na internet que liquidação não é estratégia de venda, eu acho que você vai muito contra a maré. Total. E assim, primeiro, como que você teve que lidar? Porque as pessoas devem falar assim, ela é louca, ela não sabe o que ela tá falando. Eu tenho loja há 10 anos, eu sempre faço liquidação. Por quê? O porquê dessa frase? Existe um cancelamento interno dentro do mercado por mim por causa disso, tá, gente? Eu sou cancelada pelos donos de marca, eu sou cancelada pelos outros experts no mercado, porque a liquidação, Tamara, ela cria um ciclo vicioso. Primeira coisa, né? Eu crio um ciclo vicioso no meu colaborador, eu crio um ciclo vicioso no meu cliente.
Segunda coisa, se eu tenho uma eu falo muito isso, se eu tenho uma liquidação que bomba, eu não bombei na coleção. Porque a liquidação é para vender o que sobrou. Se eu tô com muita sobra, opa, eu errei lá atrás. Eu errei na minha compra, eu errei no meu planejamento, eu errei no timing da exposição do meu produto, eu errei no marketing, eu errei na experiência do meu cliente, que não tá tendo recorrência de compra e não comprou durante toda a coleção. E aí, as pessoas deslumbram. Por que as pessoas ficam com ódio quando eu falo isso? Principalmente o lojista antigo. Porque é engraçado. Olha como é que é louco isso. Quem era pra ficar com raiva do que eu ensino? O cliente. Que tá deixando de comprar o produto barato. Não, o cliente acha o máximo. Eles me mandam relatos lá no meu Instagram. Alzira, eu tenho ódio quando eu compro um produto, passa um mês, o produto tá em liquidação. Exatamente, já aconteceu comigo. Realmente. E aí, quem fica com raiva? O lojista. Eu tô salvando o lojista. Por quê? Porque a liquidação, ela te dá volume de venda. Ela enche o seu caixa. Só que ela enche o caixa com custo. E muitas das vezes, nem com custo. Porque o lojista vai lá e coloca 50% de desconto. Esse 50% de desconto no nosso mercado de moda, ele não tá cobrindo as outras despesas. Ele tá cobrindo o preço do produto. Do produto. E a manutenção da sua loja, e toda a sua despesa fixa, e a folha de pagamento, e os impostos, e a taxa do cartão. Porque o povo faz 50% de desconto, passa no cartão, paga imposto e ainda parcela. O cliente faz com a marca o que quer. E aí, a longo prazo, isso vai virando uma bola de neve. Mas também porque eles não têm controle financeiro, que é o que você já falou. Então, não tem controle financeiro. Aí o que faz? Nisso. Na hora que a hora da baixa de venda, que agora nós estamos em julho. Julho e agosto são meses de baixas de venda no mercado de moda. Todo mercado tem a sua época de boom e tem a sua época de calmaria. Todo mercado, para quem vende curso, para quem é médico, todo mercado. Vai ter época, por exemplo, eu converso isso com médico, por exemplo, que eu operei, que eu coloquei silicone. Tem a época que o médico, o cirurgião plástico, opera mais. Tem a época que ele opera menos. Então, por exemplo, ele opera mais no inverno porque as pessoas querem estar gostosas quando? No verão. É a jornada do cliente. Então é sazonal para todo mundo. Para todo mundo. E aí, o lojista de moda, como ele não tem um caixa de emergência, ele não tem o capital de giro dele certinho ali, ele gasta o dinheiro todo. O que acontece? Na hora que o movimento cai, ele precisa recuperar capital. Só que aí, a longo prazo, isso vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque perde a percepção de valor do cliente. O cliente, quando ele compra muito numa loja que bomba na liquidação, ele começa a não valorizar a marca. E ele já sabe que naquela data tem liquidação. E mais que isso, porque eu vou te falar a verdade, assim, as pessoas têm essa sensação. O cliente não vai comprar porque ele vai esperar a liquidação. Ok, ele vai. Mas mais que isso, ele perde o encanto pela marca. Nenhum consumidor tem encanto pelo produto da promoção. Eu brinco, Tamara, com um exemplo que é crucial. Quantas pessoas compraram um sapato do casamento numa liquidação? Que você conhece? Você compra a roupa para batizar o seu filho na promoção? Você não compra. A promoção, a liquidação, né? Ela não tem essa magia do branding. É verdade. De bater no peito e falar, eu comprei essa bolsa maravilhosa para a ocasião mais importante da minha vida. Você tá conquistando o cara que você tá apaixonada. Você não escolhe a roupa que você comprou na liquidação. Você sai e compra uma roupa nova. Então isso vai criando a perda de percepção de valor da marca. A pessoa fala assim, ela não tem nem orgulho de falar que ela comprou. Então, a longo prazo, isso é uma bola de neve. Por quê? O lojista muitas vezes fala assim comigo, Alzira, eu vendo e não vejo dinheiro. Porque tudo que ele vendeu na coleção, ele perdeu aonde? Na liquidação. Mas você é contra total ou não? Não, eu sou a favor 100% da liquidação estratégica, que é o que eu ensino. No timing certo, com a quantidade de produto certo, porque a liquidação, ela serve como um termômetro. Aonde eu errei na minha compra? Por que esse produto não vendeu? Toda loja, ela tem ali uma margem de 20% da mercadoria que vai sobrar. Pelo próprio giro do mix e por problemas que vão acontecendo de particularidades do produto. Por exemplo, uma modelagem, um calçado que às vezes você postou tudo e ele não é tão confortável na hora que o cliente experimenta. Então a gente tem sim essa margem de 20%. O problema é que o lojista coloca força na liquidação. As pessoas fazem mais ações de marketing na liquidação do que no boom da coleção. E a gente não vende liquidação. Eu vendo magia de tendência de moda. Então, aonde que precisa estar a minha força? De marketing, de contratação de influenciadora, de treinamento de equipe. O vendedor fica mais motivado a vender liquidação do que a coleção. Por quê? Porque a liquidação... E aí eu entro no assunto polêmico, que é um dos meus cancelamentos dentro do mercado. Por que os outros experts são implicados? Porque eu vou na contramão deles. Porque para mim é maravilhoso ensinar o lojista a liquidar, porque a liquidação dá muito volume. É muita gente dentro da loja, é baixo preço, eu não tenho valor, eu tenho preço.
Então, para mim, seria maravilhoso. Se eu ensinasse todo mundo a fazer uma liquidação porreta, todo mundo ia estar com a loja cheia de cliente, um monte de sacola no chão, ia tirar foto e ia falar, eu vendi 100 mil reais num dia. Vendeu, mas você perdeu 400 mil. E aí é isso que eu mostro. E aí os outros, a grande maioria dos especialistas, eles querem bater no peito de quê? Você tá vendendo. Não, não é vendendo, você tem que estar lucrando. Uma loja só se mantém aberta se ela tem lucro. Tem que ter solidez não é também, solidez, né? E não é, eu comprei, o produto não tá aqui dentro, então meu trabalho foi bem feito. Não, senhora, se seu produto não deu lucro, sua venda não deu lucro, seu trabalho não foi bem feito. Então a liquidação, ela precisa ser estratégica no timing correto, da forma correta, não tem que ter a supervalorização da liquidação. A liquidação, seu cliente está ali pelo preço. Então eu preciso colocar o atrativo no preço, não é no styling, não é na influenciadora, não é mostrando possibilidades de look. Não, você quer comprar esse blazer custa 500 reais. Você quer comprar ele por 200, você está comprando porque ele é 200, ponto. Se você vai montar 50 looks, a gente dá argumento para o cliente ver valor quando o produto está na liquidação. Sabe? Então, é por isso, não sou totalmente contra. O que eu ensino dentro do NVM, que é a minha escola, é como não chegar até a liquidação. Porque se eu tenho uma compra correta, assertiva, se eu vendo a minha coleção no timing correto dela, não sobra produto. Vai sobrar ali 10%, 15%. Ponto. Aí a gente vai fazer uma liquidação no momento certo. Outra coisa que eu ensino, planejamento financeiro da loja. Vendeu a sua coleção? Meu amor, o dinheiro não é seu. O lojista de moda, como ele normalmente entra para o mercado, porque existem razões lá do passado, as pessoas normalmente começam a empreender em moda por necessidade mesmo. Então elas não se capacitam. Então vai fazendo aquela coisa pela sobrevivência. Eu tô ganhando mais, então quem tá ficando rico sou eu. Então eu ensino planejamento financeiro para quê? Olha, você tem que estar preparada. Para o que você vendeu em abril, maio e junho, tem que cobrir o que você não vai vender em julho e agosto. E aí todo mundo fica em paz. Quando chegou em agosto, vamos liquidar? Vamos. E aí eu ensino como que vai liquidar, como que vai expor o produto, qual que vai ser a sua vitrine de liquidação, né? Qual que vai ser o argumento de venda. Na pandemia você teve esses cases mais consolidados? Porque assim, você ensina isso e você não sabia que ia ter uma pandemia, Sim. Enfim. Então, quando chegou a pandemia, os seus alunos tiveram essa percepção de controle financeiro? Quando chegou a pandemia, e assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque no próprio Por Trás do Sucesso, que é o meu novo quadro, todos os alunos têm contado isso, que foi o boom do negócio deles. O que eu vejo, e aí não é um mérito meu, tá? É um mérito conjunto e é um mérito desses empreendedores. Eles não tinham capital de emergência, mas eles entenderam que, tipo assim, agora eu preciso ouvir algum especialista. E aí foi quando começou o NVM, que era em outro formato, e eu dava orientação semanal. Fechou o comércio, aula emergencial. Abriu o comércio, aula nananã. O que vai fazer? Alzira, eu tô trabalhando só no online. Quais são as estratégias? Então, eles realmente confiaram na minha condução. Não tinham capital. Não tinha. Isso não. Mas entenderam ali a importância de construir. Então, grande parte dos meus alunos que enriqueceram na pandemia, enriqueceram por isso. Porque ali eles entenderam que precisavam de planejamento financeiro. Eles viram na prática. Viram na prática. Venderam muito mais, gastaram muito menos e se planejaram realmente para onde eu vou investir, em que eu vou investir. E aí, a semana passada, na minha imersão, inclusive, teve uma aluna que falou: Alzira, só durante a pandemia eu quero te contar uma coisa, eu vou comprar agora um carro zero, de quase 100 mil reais, e vou colocar silicone, que era meu sonho. Com o planejamento financeiro que fez, gerenciando, inclusive, o caixa pessoal. Né? Então, assim, aprendendo a tirar um prolabore, separando a despesa pessoal, coisas que pra gente, às vezes, parece óbvio, mas não é. Porque essas pessoas, ali, a grande parte das minhas alunas são mulheres, elas entraram ali pela sobrevivência, então eu também não julgo. Eu me coloco, olha, gente, até aqui vocês fizeram assim. Agora vamos fazer diferente? Agora vamos passar para a próxima etapa do profissionalismo? Agora vamos parar de gastar o dinheirinho para pagar o pet shop com o dinheiro que é para você comprar a mercadoria da sua loja? Então a pandemia, ela serviu para essa estruturação. O que eu percebo entre os meus alunos é que as empresas que enriqueceram, que foram muitas ali dos meus milhares de alunos, foram as pessoas que se abriram a realmente profissionalizar e estruturar. Elas entenderam que assim, o amadorismo realmente é um risco. Isso. E entrando muito nesse assunto também, hoje, o que a gente percebe, assim, a gente que não é do mercado da moda, nós somos os clientes, as pessoas que estão ali vendo as vitrines e conhecendo as marcas, se apaixonando ou não pelas marcas. Hoje a reclamação, assim, número um é o mau atendimento.
Sim. E, inclusive, assim, as pessoas vão pro online, então eles começam a divulgar. Aí vai a influenciadora na loja. Vamos contar uma situação que acontece muito. Real. A influenciadora chega na loja e tá todo mundo ali vendo, e aí ela divulga uma peça, e aí 100 pessoas mandam mensagem. Não tem retorno. E aí, ao invés, aí ele contratou e muitas vezes eles colocam a culpa na influenciadora. Sim. Ah, que a influenciadora não me deu resultado. Ah, não vendeu quanto eu esperava. Só que não teve, primeiro, o preparo, né? Se eu contrato uma influenciadora que vai me trazer 100 mensagens, eu tenho que estar preparada. Eu já via, inclusive, influenciadores aqui da região falando sobre isso. Gente, quando vocês forem contratar... Quando vocês forem me contratar, tem alguém para responder? Se prepare, porque o próprio influenciador começa a receber essas mensagens. Olha, essa loja... Isso é horrível. E aí eu penso, assim, em vários pontos, Alzira. Que o dono, às vezes, não se prepara mesmo, ou o colaborador não é parceiro ali para realmente se inteirar do que pode ser melhorado. Porque é o que você falou, tem coisa que sim, você tem que ensinar que é óbvio, o óbvio tem que ser dito. Mas às vezes você chega numa loja e você é julgado pela sua aparência. Eu e meu marido tivemos várias experiências na época do nosso casamento. Muitas experiências, assim... o Marcos, ele queria... Não vou falar a marca, porque se eu falar a marca, todo mundo vai saber a loja, porque tem exclusividade. Mas o Marcos, ele fazia muita questão de um terno. E assim, ele não teve mesmo um bom atendimento. Inclusive, a gente tá aguardando até hoje, a gente tem 3 anos de casado. E ele foi em Belo Horizonte, que ele teve um atendimento assim, ele sabe o nome da vendedora, você perguntar ali pra ele agora, ele sabe o nome da vendedora, ele tem o WhatsApp da vendedora. Inclusive, a marca agora abriu uma outra... É uma loja, amor, que abriu... Que é exclusiva, e ela mandou mensagem pro Marcos. O Marcos comprou um terno há 3 anos atrás na mão dela. E ela tá lá até hoje nessa loja, nessa marca, né? Ele foi convidado, inclusive, para quando for a Belo Horizonte, e a gente quer prestigiar mesmo essa vendedora. Excelente. O Marcos teve que experimentar, depois ele voltou para Belo Horizonte para poder fazer a prova, e depois ele voltou para buscar o terno. E aqui em Patinga tinha o terno. Então, isso... No meu Instagram, inclusive, quando a gente vai falar sobre isso, às vezes eu quero meio que ajudar mesmo os empresários, muito das clínicas, né? O dentista, o médico, que tá ali muitas vezes envolvido no procedimento e a recepcionista não consegue fazer o atendimento, a equipe não consegue envolver, então o cara tá ali na internet falando que ele vai ser... enfim, né? É um assunto extenso, mas é hoje o pilar mesmo de número 1 de reclamação. É a maior dor. E eu queria que você falasse sobre isso de maneira geral, para o colaborador mesmo, principalmente essa questão do preconceito, de pré-julgar pela aparência. Eu não sei por que isso existe até hoje. Não, eu não sei por que ela foi pré-julgada, né? Porque os dois, assim, casal lindíssimo, ela maravilhosa, não sei por que estão sendo julgados. Fala sobre isso, Alzira. Tamara, o que eu penso assim, o despreparo dos profissionais, e aí não é mais a responsabilidade, que é o que eu falei, né? Não é a responsabilidade do dono da loja, não é a responsabilidade do dono da clínica, é a autorresponsabilidade. É aquilo que, quando você me pergunta lá atrás o que eu tinha de diferencial, todos os profissionais deveriam ter. Outra coisa, foi-se o tempo, né? Então, primeiro ponto aqui, para deixar bem desenhado, primeiro ponto, o profissional, ele precisa entender que ele está ali para dar o melhor dele, né? A empresa vai dar a capacitação, o treinamento, vai desenvolver, mas educação, uma boa comunicação, isso são coisas básicas para a vida. Isso é para tudo. Para você chegar num lugar e pedir uma informação, a forma como você vai pedir informação vai conduzir se aquela pessoa vai te levar para o lugar certo ou errado. Porque quantas vezes você para no trânsito e pede uma informação em algum lugar, se você é meio grosso, se você não cumprimenta a pessoa, ela pode falar que é pra você tá perguntando como é que vai para São Paulo, ela te joga lá no Rio de Janeiro. Então, a comunicação e a forma como você trata as pessoas, isso, gente, isso é de berço. Né? Ai, Alzira, mas eu não tive essa criação. Então, meu amor, tá na hora de aprender. Porque isso é pra sua sobrevivência. Ela é brava, gente. Tá bem? Eu sou brava, tá? É porque, pra mim, pessoal, é inadmissível isso. Pra mim é inadmissível tratar as pessoas mal, não prestar um bom atendimento, porque todos nós somos consumidores o tempo todo. Então, quando eu tô ali, o que eu falo? A jornada do cliente desenhada, eu sou especialista em CX, formada em CX, e o Customer Experience, ele ensina a fazer uma jornada do cliente em cima de quê? Você se coloca no lugar do cliente. Para tudo, desde o contato com a caneca, com a temperatura do que vai beber no seu restaurante, até
a hora de pagar. Sendo assim, se eu sou colaboradora, eu tenho obrigação de me colocar no lugar do cliente. E nós estamos em ponto de contato o tempo todo nessa posição de cliente, seja em qualquer... É num supermercado, é num açougue, é numa balada, é num barzinho. Se você trata mal, é assim que você gostaria, porque eu acho que é muito sobre essa reflexão. É assim que eu gostaria de ser atendido? É assim que eu gostaria de ser tratado? E aí, o profissional, ele sai e leva todo o problema dele da vida pro ponto de venda ali, pro ponto de trabalho. Sim, a expressão corporal, a expressão, facial, a preguiça. A preguiça. Porque eu penso assim, as pessoas me perguntam, às vezes na minha caixinha de perguntas assim, Alzira, como você faz pra estar motivada? Aí eu brinco, tiro uma foto dos boletos, tudo em cima da mesa e posto lá, você já viu? Já. Mas na verdade ninguém tá motivado todos os dias. Não existe esse profissional que tá feliz, que não tem problema. Não, pessoal, a vida adulta é essa. E essa maturidade profissional, ela é fundamental ali no atendimento. Opa! Agora, sobre o julgamento da imagem, a gente tá em pleno século XXI. Como que eu vou decifrar? E aí, Tamara, eu lanço até uma polêmica aqui. É por isso que tantas pessoas caem em golpe. Porque ser golpista no Brasil é muito fácil. Você coloca um terno, você arruma um look maravilhoso, você coloca um sapato top e começa a falar 3 palavras em inglês, você derruba 50 pessoas. É verdade. Porque eu preciso entender que a gente está em pleno século XXI. Quanto você tem não tem nada a ver com como você quer se apresentar. Porque às vezes você vai falar assim comigo, não, Alzira, eu e o Marcos, a gente saía ali, meio, né, uma calça jeans, uma camiseta, tava no dia a dia ali, ia num fornecedor. Mas peraí, você tem o direito de escolher ser essa pessoa. Olha o Steve Jobs, que passou a vida inteira com uma calça jeans surrada e uma camiseta preta. Virou uma tendência agora pra todo mundo, pra todos os homens empresários andar de camiseta preta. Mas ele era o Steve Jobs e isso não era uma cultura. Então, as pessoas precisam entender que essa roleta russa é um risco. O que eu falo muito? O cliente, se ele é um cliente potencial ou se ele não é um cliente potencial, você não sabe. Então, até a hora do pagamento, que a pessoa sai com a sacola, você tá lá no médico, até a hora que aquele paciente sai de dentro do consultório, todo o tratamento ele precisa ser igual, porque você está brincando de roleta russa. Às vezes você tá tratando ali uma cliente no mercado feminino, acontece muito isso, né? Aquela cliente toda extravagante, toda piruona, não sei o quê, é ela que vai te dar o calote. É ela que vai comprar no seu crediário e não vai pagar a prestação, enquanto aquela menina que é a vendedora, às vezes, da loja do lado, junta o salário pra pagar a parcela certinha ali, você não dá moral pra ela. Então é uma roleta russa. Você quer arriscar brincar de roleta russa? Porque eu não quero. Então, pra mim, o cliente da porta pra frente, ele é cliente, ele precisa ser atendido igual. Não tem cifrão na testa. E aí o povo cai no golpe e eu acho bem feito a hora que cai. Porque todo mundo coloca ali o terno, um sapato, 3 palavras em inglês, consegue arrancar 500, 600 mil reais pra fazer um empreendimento. Aí a pessoa fala assim, eu fui enganada. Você não foi, não. Você julgou pela aparência. Você julgou porque você entendeu que aquela pessoa era chique, tinha dinheiro, porque colocou ali 3 peças de roupa de marca. Peraí. Sabe? Isso é uma ignorância completa. Exatamente. E o vendedor, ele precisa ter essa percepção do que eu tô falando. Da porta pra dentro. Não é nem da porta pra dentro, porque o bom vendedor, ele já tá de olho em quem tá passando lá do outro lado da rua. E não é aquele vendedor que vai lá e grita a pessoa. Não, ele observa quem tá passando do outro lado da rua e fala assim, eu tenho um produto que é a cara daquelas pessoas que passam ali, vou colocar esse na minha vitrine. Isso é jornada do cliente. Agora, se o cliente tem dinheiro para pagar ou não tem, isso é problema dele. Eu posso contar um caso aqui, brevemente, Pode, fica à vontade. Que a gente aprende muito com as coisas na prática por isso. Quando eu tava em treinamento na Riachuelo, a Riachuelo tem um processo, parcelamento ali, tem várias opções de parcelamento. E tem o parcelamento com juros. E aí eu tava gente, eu nunca vou esquecer disso. Eu tava em treinamento no caixa, eu lembro a loja que era, eu lembro quem era a operadora de caixa. E chegou um senhor com a mãe. Um senhor simples, assim, uma calça jeans, uma camisa, a mãe uma senhora simples. Você viam que eram pessoas assim, que não estavam numa mega produção. E aí ele foi pagar. Na hora que ele foi pagar, é o script de atendimento da empresa. Tem que ofertar a venda com juros. Qual é o motivo que a empresa tem isso? Todo mundo já sabe, a empresa lucra com o pagamento dos juros. Mas o motivo pelo qual o cliente está aceitando é da competência da funcionária? Não. Se você precisa pagar com juros, a funcionária tem alguma coisa a ver com isso? Não. E aí ele pegou e falou assim, olha, e aí ele foi pagar uma fatura do cartão Riachuelo e foi comprar mais, levou a mãe. Então tava comprando edredom, vestido, aquela coisa da loja família mesmo. Ele pagou a fatura, era tipo R$1.000 a fatura na época. Eu lembro que era uma fatura alta. Pagou no dinheiro,
no dinheiro ali, a fatura, nota por nota. E falou assim, eu quero no 8 vezes. A menina não ofereceu. Então já tinha um erro dela, ela estava descumprindo o script da empresa. Quando o senhor falou que queria de 8 vezes, ela falou assim, não, mas assim, ela ficou com dó do cliente, tipo assim, como se o 8 vezes fosse um golpe. Aí ele pegou e falou assim, gente, eu nunca vou esquecer disso. Ele virou pra ela e falou assim, minha filha, deixa eu te falar, eu preciso comprar assim. Porque eu mexo com fazenda, com roça, e aí eu prefiro comprar assim no 8 vezes, que eu sei que eu vou ter um tempo a mais pra pagar, porque aí o 8 vezes ele tem as vantagens. Ele tem as vantagens, o cliente começa a pagar, olha eu fazendo até uma venda pra Riachuelo aqui, começa a pagar com um prazo muito maior. Ele falou, eu mexo com roça, e assim, eu trago a minha família toda pra comprar, que eu prefiro ter esse prazo, porque aí quando eu vendo algum boi, eu vendo alguma coisa, ela, né? Eu trago o dinheiro e pago tudo. A menina não sabia onde enfiava a cara. Aí eu te falo, você vai julgar? Esse cara provavelmente, nem ele tem noção, provavelmente ele é um fazendeiro que precisa de prazo ali pra jogar com o próprio dinheiro, que chegou com um bolo de dinheiro lá e pagou, mas por quê? Eu fiquei com... Quando a gente tá na posição profissional, a gente não tá na posição do julgamento. Exatamente. A posição do julgamento você pode ter lá na hora que você tá paquerando, que você vai escolher. Não, esse boy eu não gosto dessa roupa, então pronto. Na posição da relação profissional, não tem que ter julgamento. Você tem que fazer o seu melhor atendimento. Se esse cliente tem dinheiro para comprar ou não. E as pessoas focam muito que o meu trabalho ele só foi bem feito quando eu consegui fechar a venda. Então o colaborador ele tem muito isso. Não. Porque quando você atendeu bem, um dia aquele cliente vai voltar. Vai. Ele foi bem atendido, ele teve uma boa experiência, ele foi abraçado naquela empresa. Então a probabilidade dele voltar é muito maior do que se você ficar ali desdenhando. Será que essa pessoa aqui tem dinheiro? A gente escuta muito isso em concessionário de carro, né? As pessoas chegam para comprar um carro de 300 mil e a vendedora fica olhando de cima e embaixo. E aí? Você perde a venda, o cara no marketing de recomendação vai contar pra todo mundo, você não compra lá não. Você não compra lá não, porque lá se você não for chique, não for arrumado, você não vai ser bem atendido. E aí você vai gerando um problema que não te cabe. Te cabe ficar julgando se a pessoa tá bem vestida, não tá bem vestida? Perca de tempo, né? Perca de tempo. E assim, quando você foi pra esse mercado, deu esse boom, que teve esses ciúmes, inclusive, não só de quem trabalha na mesma área que você, mas às vezes do próprio lojista, né? Inclusive... Recente agora você recebeu uma crítica, né, após a sua imersão, você até postou, você apagou o comentário, né? Eu apaguei porque eu sabia que teria um linchamento virtual, Tamara, e eu não sou a favor disso. Não, eu percebi, mas como que você lida com as críticas? Você sofre, você chora, você ora, o que você faz? Olha, se eu falar que não teve a fase que isso me abalava, me abalava. Porque a gente tende a... Isso é desde quando a gente é criança, né? Que é o que eu vejo, assim... Os pais da gente fazem o melhor. Mas quando a gente é criança, a gente é induzido que todos os coleguinhas têm que gostar da gente. Todo mundo na escolinha tem que gostar de você. Todos os professores têm que gostar. E ninguém gosta de todo mundo, né? Nem Jesus agradou a todos e não é da boca pra fora isso. Eu já tive a fase que isso me incomodava. Hoje, com todo o processo, se eu falar que não me dói, mas no sentido porque eu enxergo que é sobre o outro. Então aquela mulher que foi ali, ela nunca foi minha aluna, é sobre ela. E aí eu fico triste porque eu penso, essa pessoa ela teria potencial para ser uma lojista bombada como as minhas alunas. Mas a inveja, o descaso, o despeito, a ignorância. Leva a pessoa para essa ruína. Como que eu lido? Normalmente eu deleto, eu ignoro, tá? Eu não discuto. Já teve ocasiões quando eu era mais nova e quando eu comecei na internet que às vezes eu discutia porque eu tentava me explicar. E o hater, ele sempre vai ser hater. Odiadores sempre vão te odiar. Então essas pessoas, elas estão ali, elas tiveram a oportunidade de gostar de mim. Se elas não gostam, elas vão me odiar sempre. Não existe conversão, a gente converte e venda. Converter a pessoa a gostar de você não existe. Você bloqueia? Bloqueio sem apego nenhum. Vou lá, bloqueio, não discuto. E ao longo dos anos eu entendi que eu criei uma comunidade. E aquelas pessoas, elas compram a briga por mim. Então, hoje eu tomo esse cuidado de ser rápida e a minha equipe também, porque eu sei que vai virar um linchamento virtual. Inclusive, há pouco tempo, uma parente da minha mãe foi linchada virtualmente lá no meu Instagram. Só que ela é mais velha, ela não deu fé. Mas assim, tinha 200 comentários do pessoal. Ela criticou uma roupa minha na foto, o povo foi lá e cacetou ela. E eu falei, gente, coitado, tipo assim, tia louca, sabe tia louca? Tipo assim, esse povo que você não pode dar um celular, que não sabe nem mexer. Então, hoje eu tenho essa responsabilidade também, porque eu penso assim, a pessoa que chega num ponto de atacar alguém que não conhece, de desmerecer o trabalho que não conhece, essa pessoa tá doente. Ou espiritualmente, ou mentalmente, e eu não quero alavancar essa doença.
Provavelmente essa pessoa amargurada, ela já sofreu bullying, ela já foi ignorada, ela já foi colocada em prova muitas vezes, e por isso que ela duvida das outras pessoas. Então eu sempre olho para aquela pessoa como um ser humano doente, como um ser humano que, se alguém for lá e xingar ela e ela resolver acabar com tudo que ela tem, eu vou ter uma parcela, eu não quero compactuar com isso. Sim. Então, eu lido dessa forma. Eu tenho todos os meus rituais, assim, de oração, de aproximação e conexão com Deus. Eu tenho algumas coisas pessoais que eu conduzo ali, então tem as coisas que sim, que eu não posto. Eu sou muito da energia, mas no geral eu me fortaleço no Espírito Santo realmente. Então, eu tenho minhas orações antes de todos os meus cursos a gente ora, com os alunos, inclusive. E é isso, assim. Eu sei da minha missão ali por Deus, eu sei que Deus não me capacitou à toa, e é isso que me fortalece, e é ali que eu me apego. Quando alguém vai lá e me ataca, eu penso, não, essa pessoa, ela tem algum problema, não é porque quando a gente fala, não é sobre o outro, é sobre a gente. É aquela frase, né, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe muito mais de Pedro do que de Paulo. Sim. Então essas pessoas que estão me atacando, existe algo nelas, e provavelmente alguma coisa que eu fiz ou falei que cutucou essa ferida. Sim. Então essa pessoa, por exemplo, em específico, que foi lá falar da minha imersão, que nunca foi uma aluna minha, ela não estava me desmerecendo, ela estava desmerecendo os meus alunos. Aí me doeu. Porque eu sei a luta dos meus alunos. Eu sei o quanto eles batalharam para chegar onde eles chegaram, para uma pessoa que não chegou em lugar nenhum, porque quem chegou não está preocupado em perturbar a vida dos outros, né? Quem tá ali feliz no seu casamento, com a sua empresa Exatamente. Prosperando, com seus filhos ali, com seus laços pessoais bacanas, não tá preocupando em perturbar os outros. E aí ela tá colocando em prova a trajetória dos meus alunos, que são visionários, que são batalhadores, que vieram de baixo e que investiram para estar ali. Ela quis tratar como se meus alunos fossem um bando de idiota que tá caindo num golpe. Me doeu mais ela falar sobre os meus alunos do que sobre eu como golpista. Aí você comprou a briga pelos alunos. Eu comprei a briga, Tamara, porque eu tenho muita questão da responsabilidade da influência. Eu acho que a partir do momento que eu tô ali, eu preciso levar aquelas pessoas a ser uma versão melhor delas. E muitas vezes a gente faz isso na vida pessoal. Muitas vezes a gente critica um primo, um parente, um namorado, um amigo, sem saber o que nem que a gente está falando. Então, quando eu exponho esse tipo de caso e tampo a pessoa para não ter o linchamento virtual da pessoa, eu tô ali futucando porque alguém em algum momento já fez aquilo ali. Mesmo não sendo um hater na internet, indo lá e comentando e xingando, se escondendo. Mas na vida real. A gente tem hater na vida real o tempo todo. É aquele seu colega que dá uma alfinetada. Então, quando eu mostro aquilo ali, é tipo assim, não seja essa pessoa. Olhe para o sucesso, porque foi o desfecho do que eu compartilhei foi, olhe para o sucesso do outro como uma inspiração e não duvidando. Principalmente quando a gente fala do empreendedorismo feminino. Todo mundo olha, as mulheres olham para outras mulheres bem-sucedidas e qual é a primeira coisa? Ah, o marido deve ser rico. Ah, tá mexendo com alguma coisa errada. Ah, tá sonegando imposto. E tira o protagonismo daquela mulher ali de toda a trajetória dela, de toda a luta dela. Então, Exatamente. Isso, quando eu falei sobre aquilo tudo, foi para isso. Não seja essa pessoa. Porque em algum momento da vida a gente é essa pessoa. Sim. Se a gente não se policiar. Sim. Existe um versículo sobre isso, né, Alzira, que fala que a nossa boca fala do que o coração tá cheio. É isso aí. Né? Então, é isso. Só pra fechar mesmo. E aí você, assim, vive muito a realidade, você traz muito da sua vida, você não muito, né, mas você Sim. fala, assim, coisas pontuais, até mesmo pra mostrar esse lado humano. Você se mostra o tempo todo ali firme, segura naquilo que você faz. E aí, de repente, todo mundo viu um vídeo seu contando de uma surpresa que você teve, assim, Sim. você descobriu um câncer e você imediatamente, não imediatamente quando descobriu, mas decidiu gravar um vídeo contando isso para os seus seguidores e foi, assim, eu me emocionei muito com aquele vídeo e na semana que você colocou o vídeo, por onde eu passava as pessoas comentavam, nossa, você viu o que aconteceu com a Alzira? E as pessoas, assim, parece que sentindo a sua dor junto com você, Sim. foi muito legal, assim, acredito que você tenha recebido Sim. muitas mensagens, pessoas muito preocupadas. Como que tá sendo esse momento? Como que foi esse momento na sua vida? Então, a decisão de compartilhar, eu fui muito julgada, inclusive, pelas pessoas próximas a mim. Tá? Então é bom falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim, o julgamento foi das pessoas na internet. Não, as pessoas próximas a mim não queriam que eu compartilhasse, me julgaram. Mas não por cuidado? Você não acha que é por cuidado? Tipo, não. Talvez também. Eu acho que além do cuidado é a questão do não entender. Quem não está ali naquela posição que eu estou, ela não sabe. Quem nunca trabalhou na internet não sabe o que é trabalhar na internet. Ela fica postando tudo.
Por que eu compartilhei antes de tudo, né? Esse processo é um processo extremamente doloroso. Mais do que o câncer, existiu uma outra trajetória por trás. Então, assim, o câncer, eu e os médicos, né, e o psicanalista, todo mundo acredita que o câncer foi um resultado de um outro processo muito doloroso que eu estava atravessando. Então, ali foi a dor absoluta da vida, assim. Eu estava no melhor momento profissional, dizemos assim, né, tava no boom realmente, não sei, porque a gente sempre pensa assim, agora parece que tá no boom, não sei, mas eu tenho essa sensação que as pessoas estavam com essa percepção, que foi até o que você falou hoje quando eu cheguei aqui, né, Alzira? Teve uma virada de chave ali no seu Instagram e tudo, e aquilo tinha um mês exato. A virada de chave do meu Instagram, ela começou dia 7 de novembro, eu recebi o diagnóstico do câncer dia 29 de novembro. Então, não deu nem pra curtir a virada de chave. Por que eu quis compartilhar? Porque, como eu falei ali agorinha sobre a responsabilidade como influenciadora, ali como uma pessoa pública, eu prezo muito por isso. Então eu jamais vou criar na minha audiência, eu não tenho 15 milhões, eu não tenho 1 milhão, eu não tenho 500 mil seguidores, mas naquelas pessoas ali, eu não vou criar a falsa ilusão de que a vida é um conto de fadas. E as pessoas, elas olham pra tudo ali, porque o que eu pensava, Tamara? Não é correto eu compartilhar lá em Paris, palestrando, eu num auditório lotado com 400 pessoas e não compartilhar a dor. Por que eu vou compartilhar só a coisa boa? Eu preciso. O que passava na minha cabeça é: eu não quero que as pessoas achem que a minha vida é perfeita e a delas não. E eu sou muito temente a Deus. E desde quando eu descobri o câncer, como todos os outros processos, eu sabia que Deus não estava me fazendo passar por aquilo ali à toa. Você teve várias provações, né, Alzira? Várias. Com a minha mãe, depois eu tive uma outra pessoal muito grave. Então eu já vim ali de um... A minha trajetória de vida, ela é cheia de provações. E eu pensei desde o primeiro momento, claro que no primeiro momento não, porque no primeiro momento eu fiquei completamente desestabilizada, desesperada. O diagnóstico do câncer, ele é um diagnóstico fúnebre já praticamente, né? As pessoas já têm essa sensação, vai morrer, tadinha, acabou a vida, vai ficar careca. As pessoas me perguntavam isso o tempo todo, não no Instagram, as pessoas, assim, do dia a dia, sabe? E aí, se você tiver que ficar careca? Se tiver que ficar, vai ficar, assim. Mas eu sou assim pra lidar com as coisas. Então eu realmente tenho uma força para isso, que vem de Deus. E eu entendia que Deus não estava me fazendo passar por aquilo ali à toa. Que aquilo ali tinha um propósito, inclusive, para ressignificar algumas coisas na minha vida. Então isso me fez revisar muitas coisas, inclusive profissionais, né, do excesso de trabalho, da coisa do tipo assim, não ter tempo pra nada, não ter tempo pra vida, não ter tempo pra saúde, não ter tempo, sabe? Me fez ressignificar, mas mais que isso. Eu sabia e eu sempre soube que eu não estava na internet simplesmente para ensinar as pessoas a ganharem dinheiro com as suas lojas. E é muito engraçado, porque os feedbacks que eu recebo sempre é sobre transformação de vida. As pessoas dificilmente mandam só assim, Alzira, eu tô faturando 30% a mais do que eu faturava antes de ser sua aluna. Elas mandam isso e no final elas falam, olha, mas além disso, eu tô assim, eu tô melhor no meu casamento, os meus filhos estão mais felizes porque eu tô mais presente em casa, eu queria te agradecer porque eu era muito insegura, eu sofri vários relacionamentos abusivos. Então, assim, eu sempre entendi isso. E eu entendia que falar, eu ainda não falo sobre esse processo abertamente, eu vou falar quando eu estiver bem emocionalmente para realmente ser suporte para essas pessoas, mas eu sabia, assim como foi na época da depressão, quantos relatos, Tamara, centenas e centenas de pessoas me mandavam mensagem anos depois, tipo assim, Alzira, você me tirou de uma depressão com o seu depoimento, com o seu testemunho. E a forma como eu lido com essas dificuldades talvez pode ser inspiração para alguém. Sabe, quando eu falei lá naquele vídeo sobre a fé, que eu sabia que eu estava curada, não era uma prepotência, é porque eu confio em Deus e que se eu não estivesse curada, eu sabia que tinha um propósito. E pra mim era assim, Deus não tá me fazendo passar por isso pra eu não compartilhar o meu testemunho de fé. Não é o testemunho de, venci, sou uma vitoriosa, porque o processo do câncer, ele é 5 anos. Então eu vou fazer um acompanhamento durante 5 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sou realista. Você vive pela fé. Eu vivo pela fé. E eu entendi que seria muito egoísmo e muito egóico da minha parte esconder isso. Porque é muito fácil você estar ali linda, maquiada, maravilhosa. E o que eu pensava? Lá na frente eu não sabia o que ia acontecer. E aí, quão negligente eu seria se de repente eu precisasse fazer uma quimioterapia, por exemplo. De repente eu ia falar com as pessoas assim, não gente, aqui eu tive um câncer. Não é assim. Eu tenho que ser honesta com quem tá ali, porque como eu falei com o meu médico o dia que eu tomei a decisão de contar, e eu falei muito emocionada, eu falei chorando, falei, doutor Aguinaldo, eu quero contar no meu Instagram,
Eu faço questão, porque aquelas pessoas são responsáveis por tudo que eu tenho na minha vida hoje. Se eu posso pagar o melhor tratamento desse país, é graças ao que eu ganho ali. E não é muito ego querer esconder a dificuldade. Porque na hora que eu tô lá brindando com os meus alunos num paetê caríssimo, na hora que eu tô lá cheia de gente me aplaudindo, eu não tô compartilhando, por que a dor eu não vou compartilhar? Eu devo isso, não é uma satisfação, eu devo o exemplo. E eu devo a responsabilidade que eu sei que a informação do meu tratamento ela vai mudar vidas ali. Que hoje eu ainda não falo porque eu não estou preparada emocionalmente. Mas é impressionante. Depois do meu depoimento, eu já devo ter recebido uns 50 relatos de pessoas que descobriram câncer e que a primeira pessoa, hoje eu recebi, de uma aluna, que foi fazer aquele mapeamento genético e descobriu um câncer na mama. E ela me mandou vários áudios na hora. Alzira, você pode me ajudar com o médico, você pode me ajudar com o hospital, você pode me ajudar onde que faz esses exames? Eu sabia, quando eu recebi o diagnóstico, eu arrepio de falar, porque eu tinha essa consciência. Eu tenho responsabilidade com a influência que eu tô criando ali. Então eu sei que aquelas pessoas, elas vão sim, porque eu não procurei pessoas para conversar, eu não procurei pessoas para trocar. E aí eu achava, quando as pessoas próximas a mim começaram a me julgar porque eu contei, eu achava um absurdo. Porque eu falava, vocês não sabem nada do que acontece ali. Aquelas pessoas, elas gostam de mim de verdade. Eu recebi uma corrente de oração, de missa, de culto, de gente indo pra monte, de mensagens. Aquilo ali me curou. E quando a minha mãe adoeceu também. Não era justo com quem tá ali valorizando o meu trabalho, mesmo que a pessoa não é meu aluno, nunca vai comprar um produto meu, ela tá ali. Ela tá me dando a visualização dela, ela tá interagindo com o meu conteúdo, ela tá comprando alguma coisa. Não era justo fazer de conta que eu tenho uma vida linda, maravilhosa. Então, foi só por isso que eu quis compartilhar e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu sei lá na frente o que eu quero falar, eu sei a conscientização que eu vou trazer para as pessoas e a forma leve como eu conduzi isso, eu sei que vai inspirar pessoas também, porque eu precisei de pessoas que tiveram uma trajetória leve para me inspirar. Inclusive uma pessoa que é a Raíssa Drummond, que é a escritora de um livro que ela escreve, chama Sentença de Vida, o livro dela. Ela foi uma paciente oncológica e ela escreveu esse livro. Eu conheci ela através da internet quando eu estava com câncer. Quando o câncer estava em mim. E aí, foi através das conexões da internet. Me apresentaram até ela e ela fez questão de me mandar um livro, de me mandar o planner da cura que eu preencho todos os dias, com um cartão. Eu sei que eu vou fazer isso pelas pessoas. E era por isso. E esse processo, ele é doloroso, né, em todos os aspectos, físicos e emocionais. Mas como eu sou muito temente a Deus e eu acredito muito no processo, eu sei que existe um porquê por trás disso. Alguma coisa Deus tinha para me ensinar, ou para me corrigir, ou para, vamos ressignificar alguma coisa, sabe? E ele foi um ciclo, um fechamento de um ciclo de dor na minha vida. Então, hoje, quando eu entro de 2 em 2 meses, eu faço exames, eu entro para fazer esses exames, é horrível, né? Porque tipo, parece que revive e os próprios exames são horríveis. Mas eu foco realmente na cura, no milagre de ter descoberto, e isso. Só tem que agradecer, inclusive, por aquelas milhares de pessoas que estão ali mandando mensagem sem me conhecer. Exatamente. Tirando o tempo delas para fazer uma oração, para pedir para celebrar uma missa, para pensar, para colocar a energia boa delas em mim. Então, aí é o ponto que eu falo, assim, eu sei que a gente tá finalizando, mas é o ponto que eu falo o tempo todo. A gente precisa focar nas coisas boas. Todas as vezes que uma pessoa amargurada vai lá me xingar no Instagram, eu deleto por quê? Porque eu tenho uma legião de pessoas que oraram por mim, pela minha saúde, pela saúde da minha mãe. Pessoas que quando eu desapareço do Instagram, que é até o vídeo que eu publiquei agora, ficam preocupadas de verdade com alguém que elas não conhecem. Eu vou focar nessa corrente do bem, de pessoas boas que estão ali, que gostam de mim, ou em quem não gosta? Não, vou focar em quem gosta. Exatamente. Então, assim, pra gente finalizar, você já passando por todos esses processos, qual que é o legado que você quer deixar para as pessoas, Alzira? Transformação pelo exemplo. Assim, eu acho que eu sempre tive essa coisa da transformação muito dentro de mim, como eu falei desde lá da Riachuelo. E o meu exemplo, ele não é o exemplo de coisas fáceis, de caminhos fáceis, nada caiu do céu, tudo foi construído com muito trabalho, com muita luta, com muita dor, com muitos problemas. O legado que eu quero deixar, mercadologicamente falando, a moda e o varejo transformaram a minha vida, Tamara. Eu não era essa mulher autoconfiante, eu não era essa pessoa, inclusive, que se permitia ser vulnerável, né? Porque quando você fala, você tá ali sempre firme, mas mostra também que tem problemas. Eu não me permitia ser uma pessoa vulnerável. A moda e o varejo de moda transformaram a minha vida. E eu vejo o poder que a gente tem, quanto profissional, de transformar a vida de outras pessoas. Pessoas que às vezes
não seriam nada, pessoas que não se veem como nada, pessoas que não é uma transformação só financeira. É uma transformação para essas mulheres de empoderamento, de autoconfiança, de escolherem bons parceiros. Porque se elas são bem resolvidas com elas e são bem resolvidas financeiramente, elas não precisam de qualquer pessoa. Elas não se submetem. Elas não se submetem a qualquer coisa. Então, esse é o legado que eu sempre quis deixar. A transformação que a moda e o varejo fizeram na minha vida é o que eu tento construir hoje na vida de todo mundo que tá ali me cercando e por onde eu passo, realmente. Que máximo. Gente, então, nós estamos infelizmente finalizando. E assim, eu queria reiterar meu agradecimento, sabe, Alzira? Porque eu até conversei, eu quero elogiar também a Marina e a Isabela, quero mandar um beijo pra normal, elas. Eu fico muito orgulhosa disso. Elas são extremamente educadas, atenciosas. E eu falei, Marina, por favor. Ela, não, eu vou, calma, dá tudo certo. E a Isabela também sempre solista, então quero elogiar vocês também, que na verdade vocês são a maior prova social da Alzira. E mais que isso, né? A gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Exatamente. Então, quando todo mundo elogia as meninas e a minha equipe como um todo, eles são fundamentais, é peça fundamental. Não estaria aqui se não fosse elas. Sim. E obrigada também porque você, com toda a sua grandiosidade hoje profissional, você parou tudo, tá aqui com a gente sem tempo pra, né, não tinha aquele tempo, eu posso horário tal até tal. Não, você veio e se dispôs. Então, muito obrigada. Tô feliz também de te conhecer pessoalmente, né? Já mostrei aqui, gente, que eu sou fã dela de muito tempo. Então, isso é muito interessante, a internet, como conecta, né? E hoje, assim, tá olhando pra você, te vendo, conhecendo a sua história, me conectando com você pessoalmente, tá sendo um privilégio pra mim, um aprendizado. Muita coisa que você tem, nós temos, assim, muitos pensamentos muito parecidos. Então, eu acho que isso também traz uma conexão maior e até mesmo pra mim, é uma concretização de que eu tô no caminho certo. Porque eu sou essa colaboradora, assim, que não é da manada. Sim. Então, eu quero te agradecer muito. Agradecer em nome da Colabore também. Hoje eu estou representando a Colabore, mas existe uma equipe, então eu agradeço em nome da Colabore. E te desejo todo o sucesso do mundo. Que Deus continue te abençoando, te guiando, te protegendo. Te dando não só essa inteligência que você tem, mas a sabedoria para conduzir tudo isso, tantas pessoas, né? Então, hoje tem a NVM, você tem o Voe Agora, que nós acompanhamos. Sim. E também você vai ter, sim, já tem um canal no YouTube, inclusive já tem lá o vídeo que eu vi que você postou. Sim. Então, queria pedir para vocês também entrarem lá no @Alzira Vasconcelos e acompanharem, porque ela vai falar dos bastidores, sim, né? Que eu achei incrível a ideia. Então, ela também vai trazer muito conteúdo para você que ainda não é aluno conhecer não só o trabalho, mas a pessoa. Que é tão potência quanto o negócio que você entrega. Tá? Muito obrigada, Alzira. Eu que agradeço de todo o coração. Assim, eu fiquei muito honrada com o convite. Principalmente agora, sabendo que você já era minha seguidora de muitos anos. Mas é um prazer sempre compartilhar não só a minha história, mas todo esse processo, né, toda a minha visão também mercadológica, que esse podcast alcance milhares de pessoas pra gente não só falar de histórias reais, mas evidenciar profissionais como você e como todo mundo que tem por trás aqui. Muito obrigada de coração, todo sucesso. É aquilo que eu te falei já, não tenho dúvida que essa sementinha aqui vai se tornar uma coisa grandiosa. Amém. Porque tem muito mais do que só o trabalho, né? Existe um propósito realmente. Sim. E isso não tem erro, né? Então, muito obrigada pela confiança. Imagina. Contem sempre comigo. E é isso, pessoal. Continue acompanhando, então, o nosso canal. Dê aqui o seu like, faça o seu comentário. Você que já teve uma experiência muito positiva com a Alzira, deixa aqui para quem não conhece ela se interessar cada vez mais pelo conteúdo dela. Quero agradecer aqui o Fabrício, o pessoal que tá aqui, Gabi, Marcos, a Tamires. Reforçar mais uma vez os nossos parceiros, a Tríade, a Espaço 31. Gente, continue aqui conosco, nós vamos sempre trazer pessoas assim que tem essa conexão muito forte com os nossos valores. E não se esqueça, colabore!